o Saclas, o deus cego, que a gente fala, Samuel, que ela chama. E aí esse Yadabaoth, então esse Yadabaoth é um ser que ele tem o poder da mãe, ele tem uma parte do fogo da mãe, como se fosse um aborto dela. E ele criou o que existe depois da sombra. Tá ouvindo? Pô, tô escutando. Tá? E aí, quando ele se entendeu como um ser, só que ele não viu a Piste Sofia, ela ficou invisível para ele. Ele não sabia quem havia criado, mas o princípio da palavra, até dos deuses, de tudo que a gente tem aqui nosso, foi a palavra Ial. E aí o Ial vem em Yadabaoth. Mas os perfeitos chamam ele de Ariel, né, os deuses. E aí o que acontece? Esse Ariel, esse Yadabaoth, que ele é uma serpente com cabeça de leão, ele cria 12 filhos de si mesmo. Como ele é andrógeno, como ele é uma parte feminina e masculina, ele cria 12 arcontes. E esses 12 arcontes, o que acontece? Eles vão e, e começam a criar cada um deles os seus próprios céus. Então, desses 12, cada um cria 6 e tal, e dá 360 céus que vão criando. Só que o que acontece? Quando o Yadabaoth ele vê que tudo isso, mas até ele não tinha criado a humanidade, não tinha criado os mundos, não tinha criado os planetas que a gente existe, assim, como nós criamos. É como se fosse o Big Bang se formando lá, o universo se formando. Então está ali tudo se formando no meio do universo. E aí o que acontece? O quinto deles é Sabaoth, que é Adonai, o Sabaoth é Adonai. E esse daí, ele vem e ele faz o quê? Quando Yadabaoth se entende que ele vê a miríade de seres que ele criou, ele gerou o ciúme, gerou a arrogância dele. E ele achou que ele era Deus. Ele achou, não, ele quis dizer para todos os filhos dele, todos os filhos dos filhos dele, que ele era Deus e que não existia ninguém além dele. Só que quando ele fez isso, ele irritou os imortais. E a Piste Sofia ficou com raiva dele, porque ela entendeu que ele, arrogantemente, achou que ninguém tinha criado ele, mas ele sabia que ele foi criado de alguém. Sentia isso, ele sabe de onde veio a luz dele. E aí ele, arrogantemente, ela enviou um anjo, que é o sopro dela, e prendeu ele. Que essa é a sua dúvida. Quem prendeu ele? Foi um anjo que prendeu ele. Eu vou ler depois no livro do Evangelho dos Egípcios, aí fica mais claro que eu tirei aquela parte, mas no de Melquisedeque também tem. Aí a gente lê junto, a gente trata essa parte. E aí ele vem e fica arrogante. E todos os filhos de Adabaoth ficam do lado dele. O único que olhou para ele e olhou para Pistes e se arrependeu de ser filho dele da escuridão e quis a luz da Pistes Sofia foi Sabaoth, que a gente chama Sabaoth o bom, que é Adonais. E aí, o que acontece? Ele se arrepende e aí a Pistes Sofia olha para ele. E da forma que ela quis julgar o Yadabaoth por causa do erro dele, ela eleva Sabaoth e dá um pouco da luz dela. E aí começa uma guerra, como já não tinha um pai, como o primeiro pai, Yadabaoth foi afastado, todos os outros arcontes começaram a lutar um contra os outros. E aí Sabaoth, ela tira Sabaoth e coloca ele, tira do quinto céu e coloca ele no sétimo céu, acima de todos os outros, porque existiam 12. Até aí eu já sabia, eu já Sim, entendia, tá entendendo? eu estou tentando te explicar o porquê e quem que é o mais poderoso, que você tem essa dúvida de quem que comanda tudo, entende? É, E aí, você leu A Origem do Mundo todo, hoje? sim, li. Você leu? Então, o que que acontece? Quando ela coloca ele acima dos irmãos dele, não coloca ele acima de Adabaoth, você entende? Ele não está acima de Adabaoth. Só que Adabaoth, ele não cria mais, ele não tem um reino, um mundo. Entende? Peraí, deixa eu ver se eu entendi essa parte. O que eu li é que ela coloca no lado esquerdo Yadabaoth Não, e e Sabaoth do lado direito dela. Quando começa então, essas confusões de coisas. Só que Adabaoth, ele fica só gerando no caos. Como se fosse assim, no nosso universo, a parte mais
é longe, a parte mais escura, na escuridão. E o Yadabaoth começa a criar reinos. Ele cria os reinos que nós temos aqui, céu. Aí cada arconte vai criando os seus céus. Só que quem cria depois as estrelas, cria todos, quem tem o poder para criar as estrelas, criar as galáxias é Piste e Sofia, não são os arcontes. Os arcontes, eles são como se fosse assim, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Eles têm essa limitação de reinos. O reino, mas você não tem que olhar para um planeta e pensar que ele é um arconte. Você tem que olhar espiritualmente. Espiritualmente, você tem lá, olha, é como se fosse uma imagem, uma imaginação de uma coisa que é visível para a gente. Você vê lá, Júpiter tem lá 68 luas, e tem lá dentro, tem um monte de asteroide, tem um monte de energia ao redor dele que rege. Aquela cinturão, aquele monte de coisa, imagina que aquilo tudo são milhares e milhares de anjos, de deuses, e dentro daquilo tem vários céus, vários deuses, dentro de tudo isso, coisas incontáveis. Então é isso que os livros falam, que não é uma coisa única assim. A gente não é a Terra aqui, Sabaoth só veio aqui, criou a Terra, ele comanda só aqui a Terra. Não, ele comanda no milhões e milhões de anos-luz. Por isso que a gente chama Aeons. Os Aeons são como se fossem eras, assim, são 1000 anos-luz, são coisas muito grandes. Então a Piste Sofia, ela fez isso e colocou ele acima dos arcontes, mas não acima de Adabaoth. E aí Adabaoth, depois ela solta ele. Por quê? Porque ele tem que estar como se fosse a justiça e a injustiça. E Adabaoth seria como se fosse a justiça e ele a injustiça. E ela coloca os dois um do lado do outro para ter um equilíbrio. Mas ela que rege tudo. Ela está no nono céu, porque ela não consegue sair da onde ela está aqui abaixo e voltar para a luz do Pai. Até que ela conserte o erro dela aqui. Você está me escutando? Tô. Tá, calma, calma. Tá, pode falar. Deixa eu pegar as ideias aqui. Para mim, Sabaoth e Adabaô, eles estavam no mesmo céu, junto com Sofia, mas não, né? Não. É que você pensa de uma forma estática, como se eles ficassem num plano lá, sentado e tal. Aquela parte que ela fala é um momento da humanidade, entendeu? Aquilo é um momento, igual aqui, ó. Tá aqui no livro dos egípcios. Ó. Passados 5.000 anos, a grande luz Elelefe falou: deixem que alguém reine sobre o caos e Hades. Então precisava que alguém reinasse, porque não tinha ninguém que reinasse no caos e no Hades, que a Sofia criou. Aí lá surgiu uma nuvem, cujo nome é Ilê Sofia. Lembra que a Piste Sofia deu a filha dela, Sofia Zoe, para Sabaoth, para ela instruir Sabaoth, para ela ajudar Sabaoth? Então a Sofia Zoe, ela não é um arconte, mas ela tem mais poder do que Sabaoth, mas ela auxilia, que é o Espírito Santo para a gente. Ela auxilia ele, ela ensina para ele as coisas. E aí, quando ela traz aqui, aí ele vai falando, ó, o anjo Gabriel, o anjo Amaliel, e aí Sacra e Nebruel cria tudo. Então, quando você olha para Yadabaoth, é como se você olhasse para o diabo. Na Bíblia judaica, nas mitologias aqui abaixo. É como se você visse o diabo. O que o diabo faz? Ele veio para matar, roubar e destruir. O que Yadabaoth fica fazendo? Ele tenta destruir as criações do mundo, as criações do homem. Ele criou o homem para a escravidão. Ele criou o homem para ser escravo. Ele tenta fugir do julgamento dele, porque é ele que pecou contra a totalidade. Não foi os filhos dele. Só que os filhos dele, a partir daí, que eles têm a mesma origem dele, eles vão ser julgados junto com ele. Então eles ficam todos aflitos e falam, e agora? Aí ele fala, então vamos criar o homem, para que o verdadeiro homem que apareceu para nós, com a Piste Sofia, veja a imagem dele e não nos ataque. Pode falar. Deixa eu entender. Essa outra parte que você falou, já sei. Tá. Eu quero entender o seguinte, certo? Sabaó está abaixo de Adabaó. Perfeito. Sim, não é isso? Está abaixo. Ele é filho dele. Uhum. Tá. Mas como é que ele está abaixo se você disse que Sofia levou ele para o sétimo céu e enquanto Adabaó ficou no sexto? Não é Yadabaoth que está no sexto. Quem está no sexto é a morte, a Toff. Entendeu? Ó, pensa assim. Yadabaoth, ele é como se fosse... Vamos botar aqui. Eu vou tentar fazer um desenho aqui, mais um, para explicar. Porque o desenho é mais legal. Igual
árvore da vida da Cabala, sabe? Não tem lá o Desenha aí. Aristof lá? O Desenha Aristof é aí. como se fosse o Yadabaoth. Só que ele não tem reino, ele não tem um mundo específico. Ele criou os filhos dele, colocou os filhos dele como mundo. Então ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dois. 10, 11 e 12. Até aqui É, é o caos, os céus do caos. Aqui é o certo. Hades, tá? As regiões Então, do inferno. aqui o Hades é o inferno, tá? Hum. Aí aqui, quando ele criou o primeiro, ele criou a Toff, que pra gente aqui vai subindo aqui, ó, a Toff. Toff, é assim que escreve. A Toff. Aí o segundo, ele criou armas. Você sabe quais são os planetas deles? Não. É só você seguir o sistema solar, porque como se fosse os. Lembra que tem o 12º planeta lá dos Sumérios, lá, o Nibiru lá? Zechariah. É como se fosse isso daí, porque a gente tem mais planetas, que a gente conta o Sol também, né? Porque o Sol é Caim. Mas não está em ordem. O único que eles falam aqui, ó, é o Caim é chamado de o Sol. Então, ó, então nós temos armas, que é o olho do fogo. Terceiro é Galila, porque ele não acompanha os planetas, como você vê. Porque a nossa astronomia e a astrologia tem hora que coloca Netuno, Plutão como planeta, como não. Naquela época eles não colocam aí. Não é os planetas, é como se fosse dentro, acima desse sistema solar, é como se a gente estivesse na Via Láctea e tivesse tudo. Assim, não é que fica limitado ao nosso sistema solar. Esses livros aqui, o caos não é limitado só aqui, é nosso universo visível. Acima, o oitavo, é a lenha, como se fosse uma outra galáxia. E o nono céu é mais que uma outra galáxia. Depois eu vou colocar o livro de Valentino para Galáxia você ou ver. universo? Galáxia. O que a gente vê aqui como o sétimo até o sétimo céu, a gente vai no nível de galáxia. Aí quando vai subir para o oitavo e para o nono, aí vai para nível de universos. E aí a herança do pai é como se fosse acima de todos os universos, entende? Não é só um Então, universo que a gente. eu entendo céus pelo modelo pelo modelo astrológico. Por exemplo, Uhum, a ordem caldaica primeiro vem Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, uhum, aí vem Vênus, aí Marte, Júpiter, Saturno, aí não, desculpa, Lua, uhum. Mercúrio, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e Ah, esqueci o sétimo aí. Mas, tá. em suma, para mim, os céus eram as órbitas de cada um desses planetas Uhum. em torno do Sol. Para Seria. gnose não é. Nos livros gnósticos não é. Tanto Hum, que o Sol aqui, o Sol é o sexto, que é Caim, que eles chamam, mas é o chamado, é onde está. A gente não segue essa ordem. E também não é só as coisas visíveis. Porque além do que a gente consegue ver, tem muito mais planetas, tem muito mais universo que a gente, e coisas do nosso sistema solar que a gente não consegue ver. E o que a gente, que nem você estuda, você tem que a matéria escura. Fala que 70% do que existe a gente não vê, que é a matéria escura. A gente vê só 30%. Então, na gnose, tudo isso que é falado é aquilo que a gente não vê, que é o reino espiritual. Então, você não tem olho. Por isso que Jesus fala, quando você se despir da carne, você vai conseguir ver e contar. Agora, os arcontes, os planos, então a gente não pode comparar com uma astrologia dos caldeus, como uma astronomia mesmo dos sumérios, mesmo dos judeus da Cabala, porque eles estão limitados à visão do arconte. Então, o arconte ensinou para alguém, um demônio que ensinou para alguém, ele só vai ensinar a partir de onde ele consegue ver. É igual não, que você pegar a porque, NASA, quando ela tinha um telescópio, ela conseguia ver até um ponto. porque Aqui, eu hum, vejo a astrologia, que a gente estuda, a astrologia medieval, ela estuda os planetas, o sistema
planetário, sim, onde os arcontes seriam os anjos, certo? uhum, sim, Mas existe a esfera dos planetas. Aí existem isso, outras configurações que são as esferas cósmicas, se eu não me engano, que são os arcanjos anjos que já gerem não isso, só aquele sistema pequeno, mas já gerem o universo e assim vai. isso. E Seriam os esses os arcontes da céus? gnose, eles que criaram os anjos, os arcanjos, e acima dele tem os poderes, as potências, os pensamentos, e acima deles, aí depois está os arcontes. Então, tipo, eles estão assim, mas a gente não vê como universo, vê como se fosse uma galáxia mesmo. Dentro dessa nossa galáxia, eles têm esse controle. Então, existem vários mundos, várias coisas que têm vida, que existem. Tanto que tem seis, cada um deles tem seis. E aí, acima dos outros, tem mais seis. E aí, Jesus fala que no céu deles conta 360. Então, você vê, são 360 céus que ele fala. Então, não dá para caber isso dentro do nosso sistema solar e Ah, você colocar ele como se ele fosse um planeta. Por isso que quando ah. fala que Caim é o Sol, então é mais específico de falar que cada arconte é como se fosse uma estrela, entende? E não como um planeta. Porque o sexto é o céu, então você vai e coloca cada um coisa. Só que para a gente poder entender, você coloca como uma imagem, mas na realidade eles estão muito acima. Por isso que Jesus fala, eles são muito poderosos. Tiago fala, eles são muito, muito poderosos mesmo. Então a gente fica aqui Mas imaginando coisas. Quando você ouve alguém, eu vi um arconte, ela não viu um arconte, ela viu um espírito, um anjo que ele enviou, um demônio que eles criaram que são filhos deles. Como sobre a origem do mundo fala, eles criaram uns 49 ah, demônios que vieram aqui. Aí eles enviam arcanjos, eles enviam imagens dele. Lá nos não, isso egípcios. aí, Hum, isso aí eu sei. Isso aí eu hum, sei que os arcontes eles não vêm pessoalmente fazer alguma coisa. Eles é, criaram também seus sim. reinos, seus É. trabalhadores, seus demons, seus. Tem um filme da Marvel que eu acho muito interessante que mostra como se fossem os Eternos. Tem um filme chamado dos Eternos. É como se fossem aqueles titãs, os Eternos, assim, que eles ficam lá dominando mundos e eles criam lá. Eles vão e criam. Eles fazem. Aí tem também aquele Sandman, que fala, tem o desejo, tem o Ah, sonho, a morte, cada um deles. Mas eles não são seres físicos que aparecem, eles se transformam, mas eles são luz, eles são energia. eles são empregados dos arcontes. Isso. Mas eles todos são energias que podem se transformar, para entrar nesse mundo, se transformar numa forma humana, se transformar num cavalo, num cachorro, em um animal, em um Sim, demônio. Então a gente mas não eles são empregados dos arcontes e eles também podem criar seus próprios reinos também, né? pode, sim, todos eles criam. Tanto que Jesus fala na sabedoria secreta de Cristo, ele fala, eles criaram, a partir dos pensamentos, os anjos criam, os arcanjos criam anjos, os anjos criam espíritos auxiliares, cada um deles, os serafins criam querubins, eles têm o poder em abraços de criar, cada um deles tem esse poder Pronto, criador. Então não é só o pronto. Então, arconte que cria, tá? então vamos lá, vamos, Eu vou vamos continuar agora. aqui. Eu vou continuar com os nomes para a gente ver depois como o Sabaoth subiu. Ó. Só para a gente Não, ter gravado. até agora o que você está falando Ah, é a criação de Adabaô, não é isso? isso. Para você Até entender. agora é a criação dele, não é isso? Tudo é a criação dele, porque tudo vem de Cristo Sofia. Ó, Pistes, Fia. Ela é a mãe. Ela cria o universo material. É. Ela cria o universo. Aí ela cria Yadabaoth. Hum. Ele é o primeiro pai. Sempre que você lê primeiro pai, é Yadabaoth. E aí, Ah. esses todos são filhos dele. Então tem Galila, aí o quarto é Iobel. Ninguém vai falar esses nomes. Tá, até eu entendi. Não precisa nem Tá. colocar os nomes aí, não, já Aí eu entendi. vou colocar aqui, Sabaoth, só para você entender. Aí Sabaó Aí vai. quando foi a alteração e ele errou, ela prendeu ele aqui no Hades, com Belial, que é o último. Ah, jogou lá para baixo ele. Aí ela prendeu ele onde está o filho dele, Belial. Que Belial, você tem que entender isso.
Belial, ele tem mais ou menos a força de Sabaoth. Sabaoth comanda só até aqui, ó. Ele não comanda o inferno. Aí quando o Sabaoth se arrependeu, ele veio e virou o primeiro. Entendeu? Quando o quê? Quando o Sabaoth se arrependeu, aí Sofia deu para ele o poder para ele estar no primeiro. Porque quando fala sétimo céu, é o primeiro céu, entendeu? Que contar de cima para baixo. Que nós somos na Terra, entendeu? Aí ele tem que contar de cima para baixo. Sétimo céu é em cima aqui. Mais Aí ela, abaixo de Adabaó. aí ela colocou aqui. Aí a Tof veio para que a morte veio para baixo de Sabaoth. Então Sabaoth é acima desses outros aqui, ó. Só que só até o sétimo. Aí Belial comanda o inferno. Belias ou Belial. Então a árvore da vida descreve Sofia como Rockman, Bina como Saturno e Sabaoth, que é Júpiter, como Hesed, que está abaixo de Sabaoth. Isso. No livro Discurso sobre o Oitavo Nono, ele fala sobre o Júpiter, como Sabaoth ser o Júpiter. No livro Valentino, também ele explica quem é os planetas e quais os planetas que... Aí ele chama de Zeus, Sabaoth. Eles chamam o Sabaoth de Zeus. Eles comparam o Sabaoth com Zeus. O Júpiter, ele é o benéfico, é o planeta Isso. benéfico. Por isso que é Sabaoth o bom. Aí eles colocam como se ele fosse Zeus, entende? Agora no meu mapa eu tô lascado, viu? Você Meu Júpiter está em queda. Você tá igual aqueles caras lá que pergunta para Jesus, mas eu posso seguir os mapas? E Jesus falou, ó, eu mudei tudo. A irmã Armené lá tá 6 meses atrasado, eu baguncei Mas, tudo. cara, todas as previsões que eu fiz, eu acertei todas. Não, dá certo. Você tá ótimo. Você tá estudando a medieval. Provavelmente ela vem depois de tudo isso que Jesus... Porque quando Jesus fala é 2.000 anos atrás. 600 anos atrás, 700 anos atrás, eles já entenderam isso e já mudaram. O que não funcionava era o que fosse antes, uma astrologia anterior. Entendi. Entendeu? Mas depois eles colocam. É porque antigamente a astrologia ela era calculada de forma muito deficiente. Por quê? Porque no mundo helenístico a matemática não era precisa. Então os signos astrológicos, quando se abria uma carta, eram signos inteiros. Sim. Não eram signos derivados, ou seja, a casa 1 tinha que ter um signo fechado ali, 2 outros signos fechados. Quando os cálculos matemáticos ficaram mais apurados na Idade Média, então pôde-se calcular o ascendente e as casas com mais precisão. Sim. Está entendendo? Então ficou mais preciso porque os signos saíram de signos inteiros para signos derivados. Entendi. É uma viagem, mas depois... É uma viagem, mas é como eu falei, você quer previsão, você quer poder, você vai ter que começar a aprender a pedir para o Espírito Sagrado, para a Sofia te dar, ou ela fazer com que os poderes te deem. Até isso você pode pedir para ela. Você pode pedir para o Espírito Santo e falar, olha, eu quero que você me dê previsões para o futuro. O que vai acontecer no futuro? Faça com que os arcontes me deem, qualquer potências, porque todos eles estão como cegos, como escravos da Sofia. Então ela rege sobre todos eles. Então qualquer coisa que você pedir, faz. Então Sabaoth, coisa... que eu ia ler para você de Júpiter aqui que fala no Asclepio. Asclepio é um livro muito bom de Hermes Trismegisto também, que ele explica assim, né? Asclepio é bom assim como devo ensinar a ti. Da alma, da vida e do mundo, vem a existência da matéria, aqueles que são bons, a mudança, a estação. Por causa disso, Deus tem controle sobre as alturas do céu. Ele está em todo lugar e observa cada lugar. E no seu lugar não há céu nem estrela, e ele está livre do corpo. Aqui ele está falando do Deus, Sabaoth. Aí ele fala assim, eis que o Criador controla o lugar que está entre o céu e a terra, que é esse firmamento. Ele é chamado de Zeus, isto é, vida. Plutônio, Zeus, é o Senhor sobre a terra e o mar. E ele não possui o alimento para todas as criaturas mortais vivas, pois é core que gera fruta. Essas forças são sempre poderosas no círculo da terra, mas aquelas de outras são sempre daquele que é. Então ele fala assim, que tudo que está acima do céu, que está acima, é daquele que é, do Pai de Jesus. Agora essas coisas do mundo aqui, ainda os arcontes
como Zeus, como Sabaoth, ele rege tudo. Tá, E mas aí ele agora fala, eu não consigo compreender por que Sabaoth, Júpiter, ele estando abaixo do seu pai, mesmo estando abaixo, primeiro na árvore da vida ele está abaixo, aham. qual a função dele ter criado uma corte real para ele? E qual a função dessa corte para o universo? Por quê? Porque quando Sofia deu à irmã dele a Pistia Sofia, a Pistia Sofia não, a Sofia Zoe, qual que é a intenção? Por isso que você tem Hermes Trismegistus como muito presente na Cabala. Fazer o que está embaixo como o que está em cima. Isso aqui é uma cópia do que existe no oitavo céu, acima no céu, no universo da luz. Então, quando o Sabaoth foi orientado, ele não fez por ele mesmo, ele fez pela orientação, a instrução da Sofia Zoe, que é a filha de Piste Sofia. Então, é a pequena sabedoria, que é a Shamote, a sabedoria da mão. Então, ela falou para ele, ó, cria um reino. Aí cria um reino, cria serafins assim, cria querubins assim, cria tudo, e aí vai criando deuses e reinos para te servir, como se você fosse uma imagem do verdadeiro Pai, do Pai não gerado. Então, tudo que existe do Pai não gerado, Sabaoth criou uma cópia. Tanto que ele criou Osíris, que Osíris é Jesus, que está à direita dele, e criou o lugar que tem à esquerda dele, que é a da Sofia, que é uma imagem do que existe lá com o Espírito Invisível, que é o Pai, aí tem Barbelô à esquerda e o Salvador, Cristo, está do lado dele. Então, tudo isso é uma cópia. Para quê? Porque através das imagens de uma cópia, a gente, nas formas modeladas, que somos filhos do Pai, que é a luz, que esse corpo é um modelo, algo modelado dos arcontes, para que a gente consiga alcançar a luz. E para que você consiga alcançar a luz, você tem que ver aqui embaixo uma imagem do que existe, para te lembrar do que existe acima no reino da herança do Pai. Entendi, Anderson, mas eu não consigo entrar na minha cabeça como é que podem existir dois reinos nesse universo, já que quem manda nesse universo aqui é Yadabaoth, né? Yadabaoth. E onde é que tem anjos, que tem arcanjos, também Yadabaoth tem todos os tipos de assessores, não é isso? Sim. E onde é que cabe Sabaoth no meio também nesse universo? Os anjos de Sabaoth Todos também. eles reinam juntos. Porque o que acontece? Quando reinam juntos, por isso que quando foi criado Adão e Eva, você vê quando foi criado Adão e Eva, aqui, o que eles falam? Criamos juntos. E aí eles criam juntos deles. Todos esses 7 arcontes aqui, eles vão junto e eles criam junto Adão. E eles criam junto Eva. E eles dividem a Terra, eles dividem o universo entre eles, e lógico, eles ficam brigando entre eles. Por isso que Jesus fala, existe a briga entre eles, existe briga entre os arcontes. Mas mesmo tendo brigas, eles têm a hierarquia deles, eles respeitam. Sabaoth, ele está como senhor de todos os outros. E Adabaoth, ele está como a escuridão, como se fosse o diabo chegando. Por isso que naquela história de Jó, fala, o diabo subiu lá e falou, lá, você está vendo Jó? Tal, isso aí é Adabaoth falando. Ele olha aqui, o que ele fez? Ele vem lá, Jesus estava aqui e ele vai. Então toda essa imagem do diabo, que é o adversário, é essa função de Adabaoth no universo. Ele é como se fosse o destruidor. No hinduísmo, você já viu no hinduísmo que tem o destruidor e o construtor, e aí um vai equilibrando o outro, um destrói, o outro constrói. E aí tem Brahma que está acima de todos. É esse sentido que você tem que imaginar Yadabaoth. Mesmo ele sendo o pai deles, ele não tem um planeta específico, porque ele está acima de tudo. Ele não, você imagina assim, não tem como ele brigar com Sabaoth, com Belial e colocar, porque ele é superior a eles. Você entende? Ele não quer destruir os filhos deles. Ele não está para lutar contra Sabaoth e destruir ele. Entende? Os Agora, irmãos lutam entre si, mas Yadabaoth criou tudo isso e ele fica observando tudo isso, sabendo que tudo isso acaba, mas ele vem e destrói. Ele se alimenta da alma, dos medos, se alimenta de todos os demônios e vai criando. Mas tudo isso é criação dele. Mesmo se Sabaoth criou todos os planetas, tudo vem de Yadabaoth e ele é rei sobre tudo. Mas ele fica só observando os filhos dele agir por ele, entendeu? O interessante é que, por exemplo,
Júpiter, quando ele está no mapa, e ele enxerga, ele olha para um planeta maléfico como Saturno, que é o Sacra, Saturno é Sacra. Sim. O Marte também, que é outro, esqueci o nome, são maléficos, e esses maléficos podem fazer mal à pessoa, né? Quando Júpiter faz um trígono com eles, quando ele olha, é o que Jesus falou, né? Os trígonos e as quadraturas, né? Sim. Quando ele olha, ele salva a pessoa daquilo de ruim que ia acontecer. É esse a função do Sabaoth o bom. Então, ele vai salvar as pessoas. Tudo que ele criou, ele vai criar e salvar aqui, mas é a salvação deles aqui. Então, por mais que você olhe, assim, igual falar o céu, o paraíso está no terceiro céu. Ah, isso aqui. Então você conta aqui, era como se fosse aqui, habitava aqui. Você está aqui, o terceiro céu seria como se fosse o céu de Sabaoth. Só que depois ele sobe. Só que abaixo está os irmãos dele, e aí cria, é uma salvação deles, não é a salvação do Pai, de Jesus Cristo, eterno. Então eles vão julgar, e aí quem eles julgam mal, eles lançam para o Hades, para Belial, aquele Sina e os outros irmãos dele, e aí tem os castigos, mas as almas ficam voltando. Por isso que existe a reencarnação. Você tem, aí você vai lá, vê que uma alma foi destinada. O destino, que aqui também tem um destino, que não está descrito aqui, né? Que o destino não é um arconte. E aqui, você tem todo esse poder aqui. E aí as almas, elas vão girando, como se fosse a Sansara. Ela está aqui, aí a Sabaoth consegue salvar uma alma para ele, que é dele, e vai criando. Mas essas almas que eles vão criando. As almas que vêm do Pai, que vêm de Cristo Sofia, aí quando elas alcançam o conhecimento, elas passam por ele. Mas dentro do que você, quando você faz as previsões na astrologia, quando você vê essas mudanças de um arconte bom com um arconte mal, querendo destruir ou alma, ou país, ou cidade, ou qualquer coisa acontecer de ruim, aí tem essas divergências, e aí que entra essa parte do destino, essa parte desse reino que Jesus falou que faz essas alterações. Mas mesmo assim, tudo isso é para quê? Para que se complete o número das almas perfeitas para subir. Então, as almas que são mortais é como se fosse uma produção em massa de uma empresa. Eles vão criando e destruindo para eles, para se alimentar, que eles se alimentam da alma, se alimentam do medo. Tu já assistiu um filme da Disney chamado Soul? Sim, já. Ali, Não. Como é que os arcontes fazem, né? Sim, é assim, é uma criação constante das almas, eles criam almas, e as almas são criadas no terceiro, tem almas no quinto, tem almas em cada céu deles, tem almas que são criadas, eles são jogados aqui nesse planeta, outras são jogadas em outro planeta, e outras são. Mas quem fica preso aqui, fica preso, e quem não é do Pai, vai voltando, e aí quando ele sobe, ele é atingido, ele é preso pelos arcontes e atormentado. No livro Asclepio, nossa, ele fala muito isso daí, aquele que eu li para você. Em relação ao destino, né? Que eles criam um destino mal e depois, quando você passa para o mundo espiritual, eles ainda acusam você de ter feito E eles acusam você, porque você perdeu e eles te acusam e vão te destruir. Na hora que eles te destroem, eles te lançam de novo. Mas é muito legal de Asclepio. Eu vou ler para você. Você tem que ler esse livro. Para você que... Gente, você tem que ler os livros de Hermes Trismegistus, que ele traz essas visões do que acontece com a alma. E ele fala assim, ó. Ouve Asclepio, há um grande demônio. O grande Deus o designou para ser o examinador ou juiz das almas dos homens, e Deus o colocou no meio do ar, entre a terra e o céu. Logo, quando a alma surge do corpo, é necessário que ela encontre esse demônio. Imediatamente, ele, o demônio, irá cercá-lo, e ele o examinará de acordo com o caráter que ele desenvolveu em vida. E se ele souber que ele realizou piamente todas as suas ações pelas quais veio ao mundo, esse demônio permitirá que ele entregando, mas se ele para os arcontes do céu, mas se ele vê que ele conduziu sua vida em atos do mal, ele o pegará enquanto ele tenta fugir e o jogará para baixo, para que ele fique suspenso entre o céu e a terra, onde será punido com uma severa punição, e ele será desprovido de sua esperança e permanecerá com dor. E essa alma não foi colocada na terra e nem no céu, mas foi levada ao mar aberto do mundo,
onde há um grande fogo, água cristalina, esteiras de fogo e uma grande comoção. Os corpos são atormentados de várias maneiras, várias formas. Às vezes são atirados ao fogo para que possam ser destruídos. Agora eu não vou dizer que esta é a morte da alma, desde que foi enviada pelo demônio, mas sim uma sentença de morte. Asclépio, é necessário acreditar nesses eventos e temê-los, para que não tenhamos de encontrá-los, pois os descrentes são impiedosos e cometem pecados. Depois disso, eles são convencidos a acreditar e não ouvirão apenas da boca para fora, mas provarão a realidade assim como ela é, pois continuaram acreditando que não suportariam essas coisas. Primeiro, Asclépio, todos aqueles da terra morrem, e aqueles que são do corpo cessam do demônio com os desse tipo, pois aqueles que estão aqui não são como aqueles que estão lá. Então, como os demônios que esses homens desprezam. Lá não é a mesma coisa, mas realmente os deuses que estão aqui punirão ainda mais quem quer que tenha se escondido aqui todo dia. Aí, Trimegistus, qual é o caráter da iniquidade que está lá? Asclépio pergunta para ele. Agora pensa Asclépio, que quando alguém leva algo de um templo, ele é impiedoso, pois esse tipo de pessoa é um ladrão, um bandido. Não é lá você roubar uma coisinha que te faz ímpio, é você não acreditar na verdade. E esse assunto engloba deuses e homens, mas não compare aqueles daqui com aqueles do outro lugar. Agora desejo proferir esse discurso confidencialmente para ti, nenhuma parte dele será acreditada, pois as almas que estão carregadas com muita maldade não circularão no ar, mas serão colocadas nos lugares dos demônios, que estão carregados de sofrimento, e que estão sempre repletos de sangue, assassinados, e que se alimentam dos choros, gemidos e lamentos. Tá vendo? Os demônios se alimentam do medo, do choro, do lamento das pessoas. Aí ele fala, Trimegistus, quem são estes demônios? Aí ele fala, Asclépio, eles são aqueles que são chamados de estranguladores, e aqueles que enrolam as almas na sujeira, e aqueles que as açoitam, e aqueles que as jogam na água, e aqueles que as atiram no fogo, e aqueles que causam sofrimentos e calamidades dos homens, pois tais são estes que não pertencem à alma divina, como não vêm da alma racional. Ao invés, elas pertencem ao terrível demônio. Você entende? Essa alma, esses demônios, eles pertencem ao terrível mal. Eles já vêm dos demônios, eles só vêm aqui para a Terra para fazer o mal e depois serem alimentos dos demônios. O choro, o ranger de dente dele é alimento para esses demônios, esses estranguladores. Mas peraí, isso aí é no Hades, é? Não, isso daí ele coloca como se fosse entre a Terra e o céu, no firmamento. O firmamento é um lugar o mundo astral, onde fosse o diabo, ainda é um intermédio. No Evangelho de Filipe, Jesus fala: você tem que crer para você já ir direto para a vida, para você não ficar no meio. O meio é a morte, que você nem está vivo nem está morto, que é essa parte aqui. Que ele fala: ainda não é a morte da alma, é só uma sentença. Que quando realmente a alma morre, aí sim você vem para o Hades. Mas quando você ainda está sendo castigado para você voltar e aprender, aí você fica nesse, como se fosse o purgatório, sabe o purgatório? É o que os espíritas chamam de... Não está nem no primeiro céu, nem no céu e nem na terra. É onde eu sei, é o que os espíritas chamam de umbral, talvez. Isso, né? É isso mesmo. Lá existe mal que realmente é mal, Jesus fala. E é esse demônio. Nos meus estudos com médiums, eu já vi muito espírito descer e dizer que estava vagando em lugar de fogo e não sei o que, esquema. Sim, então eles ficam vagando, e você vê, depois eles voltam, e depois eles vão para outro lugar, aí ele joga ele em um outro, aí tá no fogo, aí ele fala para você, aí depois esses espíritos, eles não ficam nem na terra nem no céu, aí uma hora eles podem descer, se você quiser, você chama eles e vai, mas os demônios que estão, os espíritos que estão no inferno, você não consegue chamar eles, você não consegue trazer eles do inferno. Você é muito poderoso. Mas os que ficam no umbral, que ficam no purgatório, você consegue se comunicar, trazer eles para fazer uma sessão e eles voltam. Entendi. Agora os que vão para o inferno mesmo ali, eles já estão aí a morte, condenados. A morte da alma, já são os condenados. Por isso que Jesus desceu. Quando Jesus desceu, isso é muito interessante. Jesus veio. O que a Piste Sofia fez? Ela mandou um monte dos filhos da luz lá. Mesmo Adão é um filho da luz, que ele recebeu o espírito de Piste Sofia. Só que o que os arcontes fizeram? Tiraram o conhecimento deles. Aí eles jogaram Adão no Hades. Eles jogaram Adão, jogaram alguns dos profetas que acreditaram em Pistes, na Sofia, e jogaram lá. Aí Jesus teve que vir, passar por todos os céus,
veio aqui para a Terra, ele só morreu para ele entrar aqui no Hades, destruir o poder de Belial e soltar os filhos da luz que estavam presos aqui. Por isso que Eu fala que os consigo. justos voltaram com Jesus. Aí Jesus levou Adão para o reino, para cima. E às vezes Agora, alguns ele fez reencarnar e ressurgir. Por isso que fala, muitos mortos renasceram, para que eles pudessem encontrar a verdade e aí depois subir. Porque também não é só Jesus ir lá buscar, eles têm que ir deixa eu buscar fazer conhecimento. uma pergunta, talvez muito, muito idiota, mas deixa eu fazer uma pergunta. Esses demônios do Hades aí são os demônios da Goécia que chamam? Não. Ou não? Os demônios da Goétia, eles não são do inferno, eles são da terra. Entendeu? Os demônios, Asmodeus, aí tem um duque lá, tem vários duques, né? Deixa eu achar. Tem 72. Tem os 72. Todos eles regem a terra. Eles comandam aqui na terra. Eles são filhos de arcanjos, os arcanjos que vieram lá com um Enoque lá. Eu não vou falar porque o TikTok me bota para falar de coisa, mas que eles foram lá e geraram filhos com as mulheres, geraram gigantes, e aí quando os gigantes morrem no dilúvio, esse espírito dos gigantes, que eram metade homem, metade humano e metade anjo, viraram demônios sobre a terra. Alguns deles viraram esses duques, que daí eles que são? Eles são príncipes que têm muitos demônios abaixo deles, são reis. Por isso que quando você faz uma evocação, você precisa de toda uma proteção, porque eles são muito poderosos. Mas eles controlam aqui na Terra. Eles controlam tudo. Asmodeus tem um... Mas vem cá, eles fazem parte também dos arcontes? Não, eles vêm dos arcontes. Os arcontes Sim. geraram demônios, geraram anjos, geraram arcanjos, serafins e um monte. E esses demônios, pode ser que um... Eu lembro que Asmodeus ele é filho de algum arcanjo, mas eu não sei qual deles. Por quê? O que acontece? Os arcanjos os guardiões, né, que a gente chama, os guardiões que realmente vieram e corromperam lá, Sanjasa, que corromperam as mulheres tal, que eram acho que 320, eles estão presos. Então, são aqueles que ficam presos aqui na Terra. Porque quando eles forem soltos, aí vai começar o apocalipse e tal. Mas eles são muito poderosos. Eles se solta eles destroem a Terra em 2 minutos. Mas os demônios são filhos deles, entendeu? Esses duques, esses poderes. Eles controlam, aí eles vão dividindo a Terra junto deles, porque mas eles eles têm o obedecem. poder e as ordens dos arcontes. Eles recebem ordem dos arcontes para fazer mal para os homens. Eles têm um que tem poder da sabedoria, outro tem poder da riqueza, outro tem poder da inveja, outro tem poder de corromper as almas, de fazer as pessoas virarem homossexuais, outro tem poder de fazer... Cada um tem um poder. Você já leu a Goécia, você sabe, cada um tem sua função, né? Cada um tem a sua área específica, né, de atuação. Sim, Agora, eles respondem aos arcontes. Sim. Todo eles mundo respondem aqui, qualquer anjo, arcanjo, qualquer poder que está abaixo, responde a todos eles, e principalmente para Sabaoth e Adabaoth. Sabaoth. Mas todos eles fazem o que Sofia determinou. Rapaz, sei lá, é muita... Por isso que eu falo, ninguém é agnóstico, porque é muito difícil de entender e de compreender essa cosmologia. Porque a maioria das outras cosmologias é muito simples. Você vai na Bíblia, fala, ó, tem Deus, o diabo e Deus tem os arcanjos. Você só sabe o nome de 4 arcanjos, Deus manda os anjos lá e pronto. É muito simples. Agora, você pegar um nível, os Zostrianos, tem um livro de Zostrianos, de 100, que explica detalhado, eu estou te resumindo aqui, mas não é só a Sofia, o Pai, existem uma hierarquia de seres, tem os 3 améns, tem as 5 árvores, tem vários Adão de luz, tem Adamas, tem os 4 luminares, Oraiel, Dartai, Elelef, Armozel, e aí cada um deles tem seus planos, cada um deles tem as suas funções, aí eles criaram os pensamentos. Então, porque o universo é muito grande. A única religião que fala de uma forma que contempla toda a grandeza desse universo visível que a gente fala é o gnosticismo, para mim. Mesmo o budismo, o hinduísmo, ele
resume muito também. Ele fala, tem Brahma, que é o coisa, aí tem lá a Shiva, tem lá o Destruidor, tem outro, e aí ele fala e coloca um monte de deus, mas não tem as funções, não tem de onde eles estão no universo. O gnosticismo, ele tem tudo isso. É que é muito difícil eu te ler tudo, que nem se eu ler para você aqui a paráfrase de 100, ele vai te explicar tudo, mas ele te explica como foi criado o universo. Não como os arcontes. Talvez se você ler a paráfrase de 100, você vai entender porque ele vai trazer tudo como uma analogia com esse universo, até dos planetas. E ele vai sempre contar como a nuvem, como a escuridão, e como um ímã. É muito mais difícil de você entender, de eu te explicar, mas ele é assim, ó. Eu vou te ler uma parte, só para você ver, para depois você ler. A paráfrase de 100, que é o filho de Noé. A paráfrase que se referia ao espírito não gerado. Aí ele vai falando aqui do pensamento, eu ouvi e tal. O espírito não gerado, ele fala que Zedequia apareceu para ele, que é Jesus, apareceu para ele explicando como foi tudo criado, mas criado a partir do reino dos arcontes. É a visão dele. Aí ele fala assim, ó, mas a luz, ó, eu ouvi uma voz dizendo a mim, Shen, desde que vieste de um poder puro e sendo o primeiro ser sobre a terra, ouve e compreende o que tenho a te dizer. Primeiro sobre os grandes poderes que existiram desde o princípio, antes de eu aparecer. Havia a luz e a escuridão, e havia o espírito entre elas, tá vendo? Aqui ele já coloca como o Big Bang ali, tem a luz e a escuridão e tem um espírito ali, ele vai criando. E ele fala, desde que tua raiz caiu no esquecimento, aquele que era o espírito não gerado, eu revelarei a ti a verdade sobre os poderes. Por quê? Porque nós somos a raiz do Pai, mas nós esquecemos isso. Nós esquecemos de onde nós vimos. Aí ele fala, eu vou te explicar quem é o espírito não gerado. Porque o Arconte deu o esquecimento para a gente, cegou nossa mente para a gente não lembrar de onde a gente veio. Nós somos filhos do Pai. Aí ele fala assim, aquele que era o espírito não gerado, eu revelarei a ti a verdade sobre os poderes. Aí ele vai começar a falar a verdade sobre os poderes, sobre os arcontes. A luz era vista como repleta de voz e de palavra. Elas estavam unidas em uma única forma. E a escuridão era o vento nas águas. Então ele está falando que a escuridão é o vento. Então essa escuridão que está o vento é a filha de Adabaoth, que também ele tem a filha que é comparada com a Sofia, mas não é a Pisce Sofia do pai. É aquela que lá está na origem do mundo. Lembra que é aquele espírito que paira sobre as águas? É a mesma coisa. Todos os livros falam a mesma coisa. Esse livro foi escrito 1000 anos antes, o Origem do Mundo foi escrito 3000 anos antes, a Hipótese do Aconte foi escrito 200 anos depois, mas eles falam a mesma coisa com outras palavras. E a escuridão era o vento nas águas. Ela possuía a mente envolta em fogo caótico, e o espírito entre eles era uma luz gentil e humilde. São essas três raízes. Elas reinam cada uma por si mesma, sozinhas, e elas cobriam umas às outras, cada uma com seu próprio poder. Mas a luz, possuidora de um grande poder, sabia do aviltamento da escuridão e de sua desordem, ou seja, que a raiz não era reta, de Adabaoth. Mas a tortuosidade da escuridão era a falta de percepção, ou seja, a ilusão de que não havia coisa alguma superior a ela. Então, Yadabaoth, ele estava perdido, achando que não existia nada acima dele. Ele achava que ele existia sozinho, entendeu? Mas isso eles estão falando como um espírito, ele como um espírito que fica rodeando a serpente com cara de leão, e a Piscis Sophia ele fala como uma luz. Você está entendendo? Mas é a mesma coisa. A Piscis ele chama de luz e a Yadabaoth ele chama de escuridão. E ele fala assim, que não havia coisa alguma. E contanto que ela fosse capaz de se manter sob seu domínio do mal, ela se mantinha coberta de água. Então a Sofia, mesmo ela sendo superior a ele, ela se misturava a ele. Porque como ela era mãe dele, é como se ela tivesse dó dele, entendeu? E essa é uma parte que está no livro lá de Piscis Sofia. Lembra que eles pegam a Sofia e ela tem que ficar se arrependendo e Jesus vem salvar ela? Ela fica chorando, choramingando, pedindo. Isso, é isso daqui que está explicando. Porque os poderes estão atormentando. Isso, que esses poderes, porque ele tinha o poder da luz dela, ele conseguia pegar ela, porque ela vinha e se misturava com a escuridão, que ela queria ver ele e ela descia no céu e ela ficou presa. Aí depois ela teve que orar, pedir para o pai, aí o pai enviou Jesus para salvar ela. É muito complexo, é uma coisa que você fala assim, eu falo, as pessoas falam, o gnosticismo
é uma invenção, não existe. Eu falo, cara, eu quero saber quem foi que inventou isso e colocou em cada parte do século e inventou. Era tão poderosa e que faz tanto sentido, mas ao mesmo tempo é tão louca que parece um filme. Parece que alguém colocou um filme e faz assim. Mas se você pensar assim, há 2.000 anos atrás, alguém tem essa visão de um universo tão grande e de uma coisa hoje que a gente tem mais próximo do Big Bang, uma coisa tão simples como Deus criou o mundo em 7 dias. No primeiro dia ele criou o Sol, segundo a Lua, no terceiro ele criou os animais, no terceiro ele criou a água, no quarto ele criou sei lá o quê, aí no quinto ele criou o homem, no sexto ele fez a mulher e no sétimo ele descansou. Acabou. É simples. Qualquer um pode escrever isso. Agora, você escrever um livro do gnosticismo falando disso e vários assim, e eu falo, você tá, não tem como você inventar uma história dessa. Eu não estou te ouvindo direito. Porque todas as civilizações... Tá me escutando Pode... agora? Peraí, agora sim. Tá escutando? Tô. Tá escutando? Tô. Todas as civilizações contam a mesma coisa, só que com outro mito, uma outra mitologia. Mas é tudo a mesma coisa. Por exemplo, estudar copyright. Aqui está um lembrete de estudar copyright. Pode falar. Agora, sorvete, meu filho. Qualquer um que tiver lá. Então, assim, quando você vai para o panteão, para a religião Urubá, Urubá, agora me deu lá das religiões afro, né? Você vê que aquelas religiões hoje que são derivadas aqui no Brasil, da Umbanda, Candomblé, é tudo culto aos arcontes. Os orixás são os arcontes. Então, eles cultuam todo o reino que os arcontes criaram. Você está entendendo? Entendo. Só que eles cultuam aquelas entidades mais abaixo, no topo da pirâmide. Sim. Aquelas mais densas. Na base da pirâmide. A base o topo não, desculpa. Sim. A base da pirâmide. Mas é tudo um culto aos arcontes. Então, assim, no mundo todo, eles falam a mesma coisa. Que mente é essa tão criativa que todo mundo ia falar a mesma coisa? Sim. Ainda tem gente que diz, não, isso é uma viagem porque não estuda. Porque não estuda. Porque quando você estuda, você vê que todos eles falam a mesma coisa. Todos eles colocam a Terra aqui como centro e falam até onde eles sabem, mas abaixo dos arcontes. E eu nunca vi ninguém ultrapassar os arcontes. Só o gnosticismo que ultrapassa. Só Jesus que ultrapassa esse reino dos arcontes. Essa configuração, né? Todas as outras mantêm, para em Zeus, para em Júpiter, para em Sabaoth, para e coisa. Aí, mesmo a Cabala que chega no Ensof, para eles o Ensof só chega até aqui. Acima disso eles não veem nada, porque eles não conhecem. O único que pode, que traz isso, que até ele fala, Jesus fala, ele fala, eu vim trazer coisa que ninguém sabe, porque eu vim da luz, eu vou falar para você da luz. E aí ele traz esse conhecimento. Mesmo Platão, o discurso dele, ele se mantém nos arcontes. Ele se mantém ali, no reino, na cosmologia dos arcontes, aqui. Mas ninguém ultrapassa, só Jesus, é só isso. Nos Ostrianos ultrapassa, no Apócrifo de João, no Evangelho de Judas. Você já leu o Evangelho de Judas? Não. Esse Evangelho de Judas é muito legal. Ele faz um resumo, Jesus faz um resumo, aí ele coloca realmente os arcontes como se fossem planetas mesmo. Mas ele não fala o nome dos planetas, mas ele fala, ele criou vários planetas, e eles foram criando umas esferas, ele fala. Vou até achar aqui para você ver. É muito legal o resumo que Jesus fala. Tem o livro de Noé também, na hipóstase dos arcontes, ele desce e fala para Noé. Fala para Noé também como se fosse... Ele explica bem, como se fosse planeta também. Eu vou ler a Noé para você ver. Talvez tire a sua dúvida. Um livro bom é esse, A Hipóstase dos Arcontes. Ele fala exatamente como os arcontes criaram Adão e Eva, como eles criaram tudo e tal. Ele fala, os governantes fizeram planos e disseram, venham, vamos criar um homem que terá sorte da terra.
eles modelaram a sua criatura como algo totalmente terrestre. Ele vai explicando. A parte mais legal é quando Elelef desce e fala com Noé. Noé é a filha de Adão e Eva depois de Sete. Ela é a primeira mulher. Ó. Eles queriam fazer o que eles fizeram com Eva, porque os arcontes fizeram filho em Eva. Caim e Abel não são filhos de Adão, eles são filhos de Eva, segundo os apócrifos. Aí ele fala assim, ó, que Moisés lá criou a arca. Aí Noé veio até ele querendo embarcar na arca. E quando ele não permitiu, ela soprou sobre a arca e a consumiu pelo fogo. Novamente ele fez a arca pela segunda vez. Então Noé veio, ele não queria deixar Noé entrar na arca. Porque o Noé, ele servia os arcontes que falaram para ele criar a arca e tal. E aí os governantes foram ao seu encontro com a intenção de desencaminhá-la. Seu chefe supremo, que é Adabaoth, disse a ela: sua mãe Eva veio até nós, mas Noé voltou-se para eles e disse-lhes: vocês são os governantes das trevas, vocês são amaldiçoados. Eu não conhecia minha mãe. Em vez disso, era a sua contraparte feminina que vocês conheciam, pois eu não sou seu descendente, ao contrário, é do mundo de cima que vim. O que ela fala? Vocês pegaram a Eva carnal, vocês não pegaram minha mãe que estava dentro de Eva, que era a Sofia Zoe, que ela, quando eles foram pegar ela, ela saiu e foi para a árvore da vida, da sabedoria. E aí ela ficou ali, só a parte do corpo de Eva, eles usaram o corpo dela. Aí o arrogante governante virou-se com todas as suas forças e seu semblante ficou como negro. Ele disse a ela presunçosamente: você deve prestar serviço a nós, como também fez sua mãe Eva, porque foi-me dado poder e autoridade. Aqui o Yadabaoth falando para ela. Mas isso ele estava num corpo humano, não estava num corpo como se fosse do mesmo tamanho do dela. Mas Noé se virou com o poder e em alta voz ela clamou ao santo, o Deus da totalidade: resgata-me dos governantes da injustiça e salva-me de suas garras imediatamente. O grande anjo desceu dos céus e disse a ela: por que você clama a Deus? Por que você age com tanta ousadia para com o Espírito Santo? Porque ela conhecia o poder, ela sabia de onde ela veio, então ela pediu ao Pai no gerado, é o Espírito Sagrado, para vir salvar ela dos governantes. Que é o que a gente tem que fazer quando está sendo oprimido por ela. Aí Noé disse: quem é você? Os governantes da injustiça haviam se retirado dela. Então os governantes, quando viram o grande anjo descendo, eles fugiram. Só para você ver, o tamanho deles nem foi Deus que desceu, nem foi Jesus, foi um anjo, Elelef, que é uma das luzes, das 4 luzes. Aí ele disse assim, ó: sou eu quem sou Elelef, sagacidade, o grande anjo que está na presença do Espírito Santo. Fui enviado para falar com você e salvá-la das garras dos iníquos. E eu vou te ensinar sobre sua raiz. Aí Noé, aparentemente, falando agora. Está assim no livro. Agora, quanto àquele anjo, eu não posso falar de seu poder. Sua aparência é como ouro fino e suas vestes são como neve. Então ele era parecendo ouro e como neve. Não, sinceramente, minha boca não suporta falar de seu poder e da aparência de seu rosto. Ela não tinha nem palavra para explicar como é Elelef. Elelef, o grande anjo, falou comigo. Sou eu, disse ele, que estou entendendo. Sou eu, um dos 4 doadores de luz, que estão na presença do grande Espírito Invisível. Lembra que eu falei? Armozel, Oraiel, Darvetai e Elelef. Ele é o 4. Você acha que esses governantes têm algum poder sobre você? Nenhum deles pode prevalecer contra a raiz da verdade, pois por sua conta ele aparecerá nos tempos finais, e essas autoridades serão contidas, e essas autoridades não podem contaminar a você e a essa geração, pois a sua morada é na incorruptibilidade, onde habita o Espírito Virgem, que é superior às autoridades do caos e ao seu universo. É aquilo que eu falei para você. Você não tem que ter medo dos governantes ou das autoridades, que eles não podem te tocar. Ele fala aqui para ela, nem a você e nem aqueles que vão vir depois, que são da sua geração, que são da mesma geração que Noé, que somos nós. Entendeu? Mas eu tenho medo deles. Hã?
Mas eu tenho medo deles, viu? Que me fala. Não tenha medo, cara. O segredo para você vencer eles é não ter medo. É você ter fé aqui, ó. Agora você vai ler um livro que vai te dar muita fé. Só pede para o Cara, quando grande minha espírito mãe. invisível. E pede para o pai enviar Elelef. Quando você falar, não fica. Ai, pai, envia Gabriel, envia o arcanjo Miguel. Isso aí são anjos dos arcontes. Anjos inferiores. Os anjos do céu do pai são Armozel, Oraiel, Darvetai e Lelef. Quando você ora, você tem que falar, pai, envia Darvetai, envia Lelef, e você está prendendo os anjos, as luzes, né, que sempre podem ser chamados de anjos, né, mensageiros, os grandes luminares que regem e destroem os arcontes. Então, Rapaz, com esse conhecimento, você começa a falar a linguagem do pai, e aí você consegue vencer os arcontes assim. Ó, a minha vizinha tinha um pai porque ele já faleceu, né? E a minha vizinha é muito amiga da minha mulher. Uhum. E eu peguei o mapa astrológico de Sandra, que é a amiga da minha mulher, e vi ali, eu disse, oxe, que coisa é essa aqui? Esses planetas todos na casa 8 e um na casa 9. Toda a revolução solar dela, depois do aniversário dela, ia todos os planetas para casa 8. Casa 8 é o quê? Morte do pai. Aí eu chego para minha mulher e digo, Nova, fala para Sandra levar seu neném para o hospital, para fazer hospital não, para um médico, para fazer um check-up, alguma coisa aí que ele tenha. Vou falar para ela. Aí passou uns dias, eu perguntei para ela se ela tinha falado com Sandra, aí disse, falei com Sandra para levar seu neném ao médico, fazer um check-up, alguma coisa, mas ela disse que, foi Ricardo que viu na astrologia? Eu não acredito nisso não, Ednalva. Nossa. E eu disse, Ednalva, seu neném vai morrer entre o mês de junho e julho, porque está aqui, ó, na previsão aqui. No mapa do retorno solar e no mapa do retorno lunar. Os planetas todos, ou seja, os arcontes, tudo indicando. Tá. Passou, Sandra fez aniversário em junho. Quando foi no começo de julho, eu estava no escritório, Ednalva abre a porta e disse, Ricardo, seu neném morreu. Nossa. Foi como, Sandra? De noite ele sentiu uma dor, a gente foi para Promata e chegou lá, ele estava com um aneurisma. Um aneurisma torácico. Que simplesmente, né, teve uma hemorragia. Aí quando eu digo, por brincadeira, eu tenho medo deles, porque quando eles colocam uma sentença, só Deus na causa mesmo para tirar aquela sentença Mas deles, é o pai, por isso que eu falo. Agora, com você tendo o poder do pai, você consegue orar para o pai diretamente e pedir para que ele destrua esses poderes e essa influência dele. Mesmo que ela não acredite, ou que ela não fale, ou não faça, você pode interceder hoje e orar para que isso seja mudado. Então, esse é o poder da gnose, é você conseguir ultrapassar esses céus e destruir os planos deles. E até quando você ora para Pício e Sofia, você pedir para o Espírito Santo, ele faz a mudança tudo. Entende? Ele faz toda essa mudança. Então, por isso que Jesus falou assim, eu vim dar poder para vocês pisar nas intenções maliciosas dos arcontes, para vocês destruir os planos deles. Então, eles não têm o poder. Então, o poder que você tem hoje, quando você alcança essa comunhão e você tem o Espírito Sagrado dentro de você, você é a Piste Sofia. Você é o Pai. Você é o Cristo. Então, é como se você, como Cristo, sua palavra tem um poder. E aí, sua palavra, ela começa a agir. O que Jesus fazia? Alguém vinha e falava, por que esse cara nasceu cego? Foi o pai dele que pecou? Ou foi a mãe dele? Ou ele? Quem foi? A Jesus não, foi para que se manifestasse a glória do Pai. Começa a enxergar. Os arcontes determinaram que esse cara fosse cego. E Jesus, com a palavra dele, fez ele enxergar. E Jesus falou, vocês poderão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Isso então, eu achava fantástico quando eu lia a Bíblia e via que Jesus ia lá e desfazia toda a maldade dos arcontes. Isso, é isso que ele veio fazer. Por isso que ele fala, o que eu vim fazer no mundo? Destruir as obras do diabo. É que a tradução da Bíblia, quando fala diabo, eles resumem como adversário, como coisa, mas é uma coisa assim, os adversários, é o plano do diabo, é do adversário e é da Baof.
E a da Balf compreende tudo isso. Qualquer plano deles, Jesus disse, se uma cobra picar vocês, não vai te fazer mal. Então o arconte vai lá e programa, ó, o destino marcou para você morrer tal dia com uma cobra te picando, você tomando veneno, alguém te matando. Você, com a fé em Jesus Cristo, você consegue quebrar o destino e quebrar o destino dos arcontes. É isso que Jesus fala quando ele fala. Você vai olhar, vai pisar em serpente, você não vai ter medo. Você vai pegar um paralítico, o paralítico estava destinado a ficar, e você vai falar, um morto. Quando ele ressuscitou Lázaro, a morte de Lázaro foi determinada pelos arcontes. Uhum. E ele falou, não, ele está dormindo. Aí ele foi lá, 4 dias depois, entra lá e fala, Lázaro, sai. Os arcontes ficam assim, pô, provavelmente a alma de Lázaro já estava ali, ó. E aí ele vai e tira. Tem um livro, depois que eu terminar de ler o livro de aqui esse da Norea, essa parte que o Elelep vai explicar como foi os arcontes foram criados, tal, ele resume rapidinho. E aí depois, se der tempo, eu vou ler uma parte do livro Atos de Tomé. Tem uma história de Tomé que ele vai para a Índia. Esse livro é muito legal, tem 4 partes que eu coloquei no meu livro que eu te mandei. E aí Tomé vai para a Índia. E aí quando ele chega na Índia, ele tá lá fazendo a Santa Ceia. É muito legal essa história. Ele tá lá fazendo a Santa Ceia e todo mundo comendo a Santa Ceia. Aí um cara pega o pão e a mão dele fica mirrada, murcha a mão dele, sabe? Mirrada, ela fica mirrada assim. E aí ele fala assim: por que sua mão mirrou pro cara? Aí ele, você pecou, né? Que pecado você tem? Você não pode comer o corpo de Jesus em pecado. Aí o cara fala para ele: não, sabe o que é? Eu tinha uma esposa, uma noiva. E eu ouvi você falar e a gente se converteu, mas eu ouvi você falar que a gente não podia ficar fazendo sexo sem estar casado. E aí eu falei, peraí, então vamos ficar só nós, mas a gente não vai ficar fazer sexo. Ela falou, não, eu não vou parar de fazer sexo. Então você faça, mas eu faço com outra pessoa, então, não vou ficar sem sexo. E aí ele falou, eu fiquei tão bravo, tão rápido, parece os dias de hoje a história, que eu peguei uma faca e matei ela. Falei, se ela não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Aí nesse livro também mostra a Armoseu, mostra os demônios que estão lá. É muito legal as guerras deles. Aí Thiago vai e fala assim pra ele: você matou ela? Ele é. Ele falou, então vamos lá, eu quero ver. Vamos lá. Ele falou, não, ela tá lá numa hospedagem lá, que a gente tava. Aí ele foi lá e viu. Aí a mulher ainda tava com a faca lá no corpo. Aí ele olha, e aí Thiago olha pra ele e fala: ó, você que matou ela, você tá arrependido? Ele tô. Então você vai falar pra ela voltar à vida. Aí ele, não, eu não posso, eu não tenho esse poder, não tenho. O Thiago tem. Eu vou pedir, você vai pedir em nome de Jesus, vai. Ele, não, me ajuda, faz por mim, me dá a mão. Então, aí ele pegou a mão do cara, então pega a sua mão aqui. Falou, Jesus, tu que é minha luz, venha e devolva a vida para essa mulher. Aí ele vai e pega essa mulher, aí a menina acorda. Aí ela olha para Tiago, porque Tiago era irmão gêmeo de Jesus, né? Na Bíblia fala. Na Bíblia não, nos apóstolos. Ele era irmão de Jesus, ele era filho de Maria. Aí ela olha e fala assim, Senhor, é você que estava comigo agora falando ali? Aí ele fala, então conta, o que você viu? Conta pra gente o que você viu. Aí ela vai e conta, fala, olha, quando eu me vi, depois que ele me deu a facada, eu tava num lugar escuro, aquele umbral que eu falei pra você. Aí veio um homem muito negro pra mim, com um cara de ferrugem, assim, eu vou pegar esse livro pra ler. É muito legal. Aí eu vou pegando os livros e vai, você quer ver? É muito legal, vou ver porque a gente começou essa história, porque essa é de poder sobre os arcontes. E aí ela fala, e aí esse homem negro, ele me leva para uns lugares, ele vai me levando para um monte de buraco. Aí nesses buracos, eu acho que é no quarto, um deles, as pessoas estavam penduradas pela mão. Aí eu falei, o que esse cara está pendurado? Aí ele fala, não, esses daí são os que foram pendurados por causa dos seus pecados. Cadê? Deixa eu ver onde coloquei. Muito legal. Atos de Tomé aqui. Está na página 372 do meu livro. É o livro 50. É muito legal essa parte. Quer ver? É o Evangelho de Tomé. Não, é Atos de Tomé. É quando Tomé vai para a Índia. Esse livro aqui é bem raro. Eu traduzi ele do inglês. Ele não tem em português, não tem em lugar nenhum. Aí eu traduzi ele do inglês. Aí? Naquele PDF que eu te mandei, que está no meu link lá, tá. Uma coisa que eu te mandei no WhatsApp. Beleza. Aí ele fala aqui, ó. Aqui primeiro ele fala da cobra, no primeiro, deixa eu achar aqui. É muito legal ela descrevendo o inferno, como é. Peraí. Aí ele destrói uma cobra, o diabo, uns demônios, depois aqui.
Nossa, é muito lindo esse livro. A parte 5 aqui. Ah, tem um jumento que fala na parte 5. O jumento fala com ele. Aí Tomé fala, quem é que deu a autoridade para você falar? Tem um que o demônio pega a mulher e vai pegando a mulher quando ela está dormindo, não deixa ela casar. É igual a história de Armozeu. Armozel no livro que tem na Bíblia. Deixa eu achar aqui a outra. É a última. Ele vai conversando com o demônio. É muito legal esses livros dele. Ele conta com o demônio, ele destrói os demônios, ele cria um monte de casos. Aqui, ó. É o quarto. É o sexto livro. Ele fala, agora veja, um jovem aproximou-se de tomar o pão em massa e o que você sabe? Suas mãos ficou encolhida para que não pudesse alimentar. Aí o cara em lágrimas falou, eu estava tentando fazer algo bom, mas saiu pela culatra para mim. Eu tinha uma grande paixão por uma mulher linda que vivia em um hotel fora da cidade. Ela me amou, então eu ouvi falar de você, como Deus que você ensina, tal. E aí eu conversei com o meu amor sobre isso, falei pra gente viver sem ser adúltero. Aí ela falou, quando ela se recusou, eu não poderia lidar com a ideia de que ela iria acabar com alguém. E como é dito, se eu não posso tê-la, eu não quero ninguém para tê-la. Em um acesso de fúria insano, eu corri dela com a minha espada. E aí, quando Tomé dirigiu a ele, ele respondeu, Lúcifer, você, insanidade que arruína tudo, e você que faz coisas vergonhosas. Lúcifer, você poderia fazer, como você poderia fazer este homem fazer isso? Lúcifer, como você é o trabalho do arconte, e se voltar contra seu próprio. Ele pediu uma tigela de água, e quando alguém o trouxe, ele orou sobre ele. Aí ele falava assim, vem as águas da vida, a verdade da verdade, o repouso, tá, e ora para que a mão do cara fosse restaurada. Aí ele se virou, vem aqui e lave as mãos. Aí quando o cara colocou as mãos na bacia, eles foram imediatamente restaurados a totalidade. Aí o jovem respondeu assim, aí Jesus falou, você acredita que o Senhor Jesus Cristo fez isso? Como ele pode fazer alguma coisa? Aí o jovem respondeu, mesmo que eu sou totalmente inútil, eu acredito, mas não importa que eu fiz isso pensando que eu estava fazendo bem. Eu tentei fazê-la seguir seus ensinamentos e manter-se casto, mas ela não faria isso. Tomé respondeu, vamos lá, vamos encontrar este hotel onde isso aconteceu. O jovem levou ele lá. Tá vendo? Um livro desse nunca vai ser colocado na Bíblia, nunca. Aí, quando chegaram lá, encontraram seu corpo deitado em uma poça de sangue. Quando ele viu como a jovem era bonita e era bela, Tomé ficou ainda mais chateado. Ele teve sua introdução no meio do hotel. E eles a trouxeram para o pátio e colocou ela numa cama. Tomé colocou as mãos sobre ela. Ele fez uma oração. E falou assim, Jesus, que sempre mostra-se a nós, porque você quer que a gente sempre fique como uma abelha à procura de você, como se fosse uma abelha à procura de mel. E porque você nos ensinou a orar por aquilo de que precisamos. Nós não podemos vê-lo com nossos olhos físicos, mas sempre podemos ver com os olhos da nossa alma. E você pode ver nos trabalhos que você faz e os atos que você faz de... Você nos disse para pedir e lhe será dado. Isso é oração de Tomé. Você tem que fazer oração assim, ó. De poder. Buscar e vamos encontrá-lo. Bater e será aberto. Sabemos que somos imperfeitos. Gostaríamos de lhe perguntar. Olha a humildade numa oração. Ninguém faz uma oração assim, humildade. Você vai na igreja e o povo seja feito agora, ressuscita. Não é assim. Não por dinheiro ou material ou qualquer coisa mundana. Em vez disso, gostaríamos de pedir-lhe em seu nome santo para trazer a mulher de volta à vida, por seu poder e glória e porque acreditamos em você. Está vendo como é diferente a oração que Tomé fazia? Então ele fez o sinal da cruz sobre o jovem. Então ele fez o sinal da cruz sobre o jovem. Está vendo como tem o poder da cruz? E ele disse para contemplar o Senhor. Isso é a contemplação. Lembra que eu falei que na gnose você tem que contemplar, você tem que meditar? Então ele falou para o jovem, depois da oração, contemple o Senhor. Fique num estado de contemplação. Ele disse, vai em frente e toma a mão, coloca a mão e depois diz a ela, eu matei você com essas mãos e agora estas mesmas mãos eu vou te levantar. Você percebe que ele pega um jovem que estava lá com a mão mirrada, que matou, e ele faz uma oração e fala, você agora tem o poder de ressuscitar o morto.
Então, por isso que eu falo para você, você às vezes acha que você não tem esse poder, mas através da unção, quando você busca o Espírito Santo, e se eu oro por você, ou se você ora e busca, você automaticamente tem o mesmo poder que Tomé, o mesmo poder que Jesus. Só tem que ter a fé que eles têm. E aí ele fala isso para o jovem. Aí o jovem foi até ela e disse: eu acredito em você, Jesus Cristo. Então ele olhou para Tomé e disse: você ora por mim também? Assim o Senhor me ajuda. Você viu que ele ficou meio com medo, igual você fala que fica? Ele falou: não, não consigo. Você ora por mim? Aí assim Jesus me ajuda, porque ele pensou: eu não consigo sozinho. Esse livro é muito humano. Tipo, também eu falo, não tem como alguém escrever isso aqui, cara. É tipo, eu falo assim, tem uns livros que não tem como alguém inventar uma história dessa. Você vai ver. E aí ele fala assim, cadê? O Senhor me ajuda. Ele tirou as mãos e disse: vem, Senhor Jesus, trazê-la de volta à vida e fortalecer a minha fé em você. Ai, peraí. Voltou. Peraí. Vou botar o mouse. Aqui, ó. Acreditamos em você. Então ele fez o sinal da cruz e tal. Assim que ele terminou de falar, ela sentou-se direito. Então ela ressuscitou e sentou. Assim que ele terminou de falar. Aí ela ressuscitou. Aí ela olhou em volta, tudo, e confundida na multidão ao seu redor, ela pulou da cama, caindo aos pés de Tomé, e dizendo: ei, Senhor, onde está aquele outro cara que estava com você um segundo atrás? Que não me deixe para trás naquele lugar escuro e assustador, mas me mandaram para você, dizendo: leve essa senhora e tenha certeza que ela ficará guardada, para que ela finalmente chegue em casa. Aí Tomé perguntou e lhe disse: você pode nos dizer sobre onde você estava? Porque você percebeu que ela falou: era você que estava com outro cara. Mas não era ele, era Jesus, que veio lá no umbral, lá no purgatório, e tirou ela de lá. E falou: não, vai lá com ele. Aí quando ela ressuscitou, ela viu Tomé e pensou que Tomé era Jesus. Aí ela respondeu: um homem feio, com roupas podres, cujo rosto era todo preto como a fuligem, me levou para um lugar com cheiro desagradável, onde havia todos esses buracos no chão. Você já viu o Inferno de Dante? Já. É mais ou menos isso aí que ela vai falar. Você vê como as imagens são reflete a realidade. Aí, ó, tem alguém que quer fazer magnetismo aí, ó. Você viu? Na live aí? Viu, quer fazer? Depois manda mensagem para ele, para você fazer. Ele faz em você, tá? E é bem legal fazer. Vamos sempre fazer em live, assim, que é bem legal, que até as pessoas. Eu fiz uma live anteontem. Eu vi, eu entrei um pouquinho. Você viu que eu entrei um pouquinho? Eu vi. É sobre a telepatia. Mais, ficou bem legal, eu vi. A mulher lá no meio, nossa, foi bem poderosa. Mas, vou continuar aqui. Uma pessoa pediu para ela tirar o relógio e eu mandei para tirar o relógio. Mas aí é o seguinte, aí não é nada espiritual, é só psíquico mesmo. Sim. Não tem nada espiritual aí, é só psíquico. Sim, psique com psique, acabou. Mas continua aí. Tá, vou continuar. Aí ela fala assim: e ele me fez olhar para dentro de cada buraco. O primeiro buraco estava cheio de fogo, e essas almas foram penduradas em rodas ardentes que batiam um no outro. Estavam todos gritando e chorando, e ninguém poderia salvá-los. O homem escuro me disse: estas são as suas pessoas, e quando eles morrem, eles estão condenados à tortura e angústia. Quando eles estão aniquilados, eles são substituídos imediatamente. Esses são os que já misturaram a relação sexual entre homem e mulher. E eu olhei para baixo, ela fala: eu acho que está fazendo um barulho no seu interferência, no seu. Deixa no mudo um pouquinho até eu terminar, só para quando você for falar, você coloca. Acho que está fazendo interferência. Alguém está falando aí. Aí ela fala assim: ó, quando eu olhei para baixo, eu vi um monte de bebês, um monte de criancinha. E os bebês estavam lutando uns contra os outros. E ele disse: estes são os filhos, e eles estão aqui como prova de sua maldade. Então ele me levou até o próximo buraco, que estava cheio de lama borbulhante, e vermes, e almas estavam lá, gemendo. Ele me disse: estas são as almas dos adúlteros.
Ele me mostrou um outro buraco, onde as almas foram todas penduradas em posições estranhas por seus lábios, cabelos, mãos, pés, e fumava com carvão e lava. Os pendurados por suas línguas são os mentirosos, que nunca pediram desculpas por ter mentido. Os pendurados por cabelo são os show-offs, que caminhavam em torno de todo do lugar como se fossem donos do lugar. Igual hoje o povo tá o povo arrogante. Os pendurados por suas mãos são os ladrões e os bastardos gananciosos, que nunca deu nada para os necessitados. Os pendurados pelos pés são aqueles que fugiam das boas obras que poderiam ter feito. Como você pode ver, a punição de cada alma se encaixa ao seu crime, ela fala. Finalmente, ele me levou para uma caverna profunda, escura, que cheirava pior do que tudo. E todas essas almas eram amontoadas dentro, tentando obter uma lufada de ar fresco. Mas os demônios não iriam deixá-los. Este é o lugar onde as almas são tomadas entre os castigos. O cara negro me disse, alguns deles terminam as suas torturas e são mantidos aqui, para fazer o quarto para os outros. Alguns deles são tomados ao longo de diferentes torturas, quando é feito com os primeiros. Alguns são totalmente consumidos. Então, cada um, quem é mentiroso adulto, vai passando de tortura a tortura. Isso ela vai falando. E ela vai colocando. Aí já é o Hades ou a crosta? Não, isso é o purgatório, o firmamento, o intermediário. Isso daqui é só o purgatório. Isso não é o Hades ainda. Aí ele fala, então os demônios gritaram-se para nós. E ele fala, envia ela aqui para baixo, para que nós só podemos mantê-la aqui até a hora de sua tortura. Mas ele respondeu, eu não posso fazer isso, porque de quem deu ela para mim, foi-me dito para não deixá-la aqui, mas para mantê-la comigo até eu conseguir novas ordens. Então você está percebendo que quando ela morreu, Jesus já tinha determinado para os arcontes e para esse demônio que controla a morte, que não podia pegar o corpo dela, porque ela ia ser ressuscitada, que depois ela ia... Então ele já sabia, o destino foi lá e matou ela, mas Jesus já veio e já determinou que ela não ia ficar lá, que o cara ia se arrepender, que Tomé ia lá salvar ela. Então tudo isso não sai do plano da pista do Pai de Jesus. Você entende? Quando você está destinado a ser da luz, a ser do Pai, não tem demônio, nem os demônios podem te torturar. Você vai lá, só dá uma volta e eles vão falar, manda ela aqui para cá. O demônio vai falar assim, não, ela tem um que protege ela aqui, ó. Então é isso que ele falou. Aí ele falou assim, ó, foi-me dito para não deixá-la aqui, mas para mantê-la comigo até eu conseguir novas ordens. Ele me levou através de um outro lugar, onde um bando de caras estavam sendo torturados, até que um homem apareceu que era parecido com você. Ela falando para Tomé. Até que um homem apareceu que parecia com você, isso é Jesus, e me trouxe para você. Ele disse, leve esta mulher, pois ela é uma das minhas ovelhas perdidas. Você vê como é poderoso isso? No inferno, no purgatório, Jesus foi lá e chamou ela e falou, ó, vem para cá. E falou para Tomé pegar e falou, leva ela porque ela é uma das minhas ovelhas perdidas. E ressuscitou ela. Uhum. Então você me levou e agora estou aqui. Então Tomé, enquanto Tomé estava orando, a imagem dele, o espírito dele desceu no purgatório, ele estava lá e trouxe ela. Você percebe como é uma coisa tão poderosa a gnose? Que você não é só esse corpo, você pode fazer uma viagem astral, seu espírito ir lá num purgatório e trazer e tirar alguém do umbral. Esse é o poder, é isso que ele fez. Tomé é poderoso. Nesses 4 livros, você vai ver como Tomé e Tiago eram os mais poderosos, os apóstolos. Ele fazia muita coisa, cara. Muito milagre. Então você me levou... Tá naquele PDF que você mandou para mim, né? Isso, tá lá na página 352, é o livro 50. Eu coloquei os 4 livros. A tradução não tá muito boa, porque eu traduzi uns 10 anos atrás, aí eu não falava tão bem inglês, aí eu fui traduzindo de um livro que eu peguei em inglês e fui traduzindo, mas dá para entender. Você lê assim, você vê. Eu coloquei ele tem umas Kindle, partes que eu deixei sem tradução, que tem umas palavras que eu não sei o que é até hoje. Eu coloquei no Kindle, mas as letras ficaram muito pequenas. Não, vê no computador, vê no celular mesmo com o PDF, que dá para ficar boa. Você vira eu vou ver se... É porque eu não gosto de ler no celular, não. Eu vou ver se eu imprimo.
Eu tenho... Se você é Android... Eu tenho um aplicativo que ele lê os livros, chama @voice. E ele fica até legal para você ler. Ele lê para você, mas as letras ficam grandes até para você ler visualmente, assim, igual o Kindle, quer ver? @voice. @voice chama. Ele tem esse símbolo aqui, ó, desse microfone, tá vendo? Desse fone aqui, ó. E aí eu pego ele e coloco. Tô fazendo caminhada, tal, tô parado, aí eu leio, ó. E aí ele fica bem legal para ler, ó, tá vendo? Você consegue virar assim de lado, aí ele vai ficar aqui, ó, e aí você consegue ler. E aí você tá com preguiça de ler, ele vai ler para você. Beleza. Quer ver? Vou baixar. Ó. Meu irmão, saudações. Ao que eu ergui meus olhos para você consegue ler, minha mãe me mudar disse, a voz não também, se assuste, aumentar a velocidade. meu filho, por ele tê-lo chamado, meu irmão, pois vocês dois foram... É muito legal esse aplicativo. Deixa eu continuar lendo aqui. Que daqui a pouco acaba. Eita, já acabou, mas vamos estender mais um pouquinho. É bom, né, que a gente fala 1h30 de aula, mas a gente... Tem gente assistindo aqui na... é? Tem gente assistindo a live aí. Tem. Não, a gente fala 1h30, mas a gente se empolga, né? Negócio falar, a gente vai se empolgando aí, vai falando de um livro, outro. E aí ele fala assim, ó. Pois ela é uma das minhas ovelhas perdidas. Então você me levou e agora estou aqui. E eu realmente espero que você me ajude para que eu não vá, para que eu não vá para esses lugares horríveis que eu vi. Aí Tomé se virou e disse a todos lá: vocês ouviram o que ela disse sobre essas torturas? Estes não são os únicos. Existem alguns que são muito piores. Então você vê que ele fala, esses não são os únicos. Aí é só um umbral. Existe um inferno ainda que é muito pior. Existem outros lugares piores. Tem volta, né? Que não tem volta. Se você não seguir a Deus e parar de fazer coisas ignorantes que você costumava fazer sem gnose, tá vendo? Tudo ele fala da gnose. Então ele fala sem conhecimento divino. Porque não existe você. Você não precisa não fazer nada, mas você tem que fazer com a gnose, fazer com conhecimento divino. E aí você não tem o pecado, você não está abaixo do poder dos arcontes. Que você faz as coisas, mas com a gnose. Você vai acabar onde ela estava. É melhor acreditar em Jesus Cristo, para que ele limpe seus defeitos e se livre de seus desejos, e te livre dos seus desejos, e corrija todos os erros que se uniu a você, como os demônios, como o poder, ele fala stick bursters, que é esses demônios. Se você sabe o que é bom para você, você vai jogar fora o velho. Lembra que eu falo para você de jogar fora o velho? Você está conhecendo o novo? Não tem remédio do novo e investe o velho. Se você sabe o que é bom para você, você vai jogar fora o velho que você se fez novo. Você se fez novo. E dar-se como você usou para andar e falar. Se você rouba, é melhor que você pare de roubar, mas trabalhar para a sua vida. Se você é trapaceiro, pare de trair seu cônjuge. Se você é adúltero, ou você vai ser torturado como adúltero, que é a pior coisa que se pode fazer. Ele tá vendo? E Jesus fala no Evangelho de Maria Madalena, o pior pecado é o adultério. Então ele fala, você está traindo sua esposa, está traindo seu marido, você para com isso, que você vai ser torturado, vai ser o pior de todas as torturas. É muito importante a fidelidade. Rapaz, vai ter um bocado de gente que vai sair da sua live. Vai ter um bocado de gente que vai sair da sua live agora. Quem trai, né, já vai sair. Falei, eita, ferrou aqui, ó. Já era. Aí ele fala assim, pare com sua ignorância e sempre diga a verdade, para não ficar e não fique bêbado com todas as fofocas do tempo todo e a propagação de informações falsas sobre as pessoas. E não faça coisas ruins para as pessoas que fazem coisas ruins para você. Porque estes são todos muito estranhos a Deus. Essas ações são todas muito estranhas a Deus. Eu estou falando. Em vez disso, é melhor você acreditar e ser humilde e santo. E esperar. Porque essas coisas fazem Deus feliz. E ele vai dar os presentes que só ele pode dar. Eu acho muito bonita essa parte. Ele vai te dar os presentes que só ele pode dar.
Aí todas essas pessoas não acreditavam naquele momento e prometeram sua alma ao Deus vivo e Jesus Cristo, lembrando das obras poderosas do Altíssimo, e foram capazes de servi-lo. Eles colocaram um monte de dinheiro para as viúvas necessitadas, porque Tomé tinha criado lugares para elas em algumas cidades diferentes e enviou-lhes comidas, roupas e outras necessidades. Você vê como era diferente a igreja? Tomé, ele criou um monte de lugar para as viúvas. E as pessoas, quando se converteram ali, elas colocaram dinheiro nos pés dele, mas ele não usou para ficar rico igual os pregadores hoje. Ele foi lá e enviou comida, enviou coisa para as viúvas que ele cuidava. Aí ele fala assim: Tomé nunca parou de falar em público sobre Jesus Cristo, como ele foi informado sobre as Escrituras. Veio ao mundo, foi crucificado e ressuscitou 3 dias depois. Ele explicou muito claramente como a vinda de Jesus estava predita nos profetas e como o mundo precisava dele, e como ele faria tudo o que ele precisava fazer. As pessoas estavam falando sobre ele em todos os lugares, e começaram a trazer os seus doentes e feridos e possuídos a ele, e colocá-los em seu caminho. Mas Tomé curou todas as pessoas, de modo que todos eles disseram: Tua é a glória, Jesus, quem nos curou através do trabalho do seu mensageiro Tomé. Agora estamos saudáveis e comemorando, e pedimos que você nos leve como seu rebanho. Assim podemos ser sua ovelha. Aceita-nos, Senhor Jesus, e não guarda os nossos erros, de nossas vidas anteriores contra nós, uma vez que não sabíamos de nada. E Tomé disse: Toda a glória ao único filho do Pai. Toda a glória ao filho mais velho. Tá vendo como ele fala o filho mais velho? Como Jesus é nosso irmão mais velho. Toda a glória para você que protege e ajuda quem pede. Quem nunca adormece, mas acorda os que estão dormindo. Quem traz os mortos de volta à vida. Jesus Cristo, Filho do Deus verdadeiro, Salvador da serpente, paz e relaxamento do cansado, curador de aqueles que suam no calor para você. Obrigado pelo presente que você deu e a ajuda que você nos trouxe quando precisei dela. Faça-nos fortes para que possamos encontrar a coragem em você. Tá vendo que ele pede tudo? É uma humildade a forma que ele ora. Olha sobre nós, porque fugimos de nossas casas, saímos de nossas casas e do nosso pais por você, e fizemos os forasteiros por sua causa. Olha por nós, Senhor, porque nós nos livramos de todas as nossas coisas por você. Assim podemos herdar as eternas. Olhe por nós, porque nós temos abandonado nossas tribos e países, tudo para que possamos fazer parte da sua tribo e do seu país. Olhe por nós, porque nós abandonamos nossas famílias. Assim podemos estar com o seu Pai e ser alimentado por ele sobre o melhor alimento que nunca. Olhe por nós, porque nós temos abandonado o nosso desejo para a procriação. Assim podemos fazer parte de um romance eterno e dar à luz frutos celestiais que não podem ser roubados. Quem nós vamos viver e quem irá morar conosco. É muito legal esse livro. Esse livro, aí você lê depois os outros, os primeiros dele, esse é o último. É muito legal. E logo em seguida vem o Evangelho de Valentino, que também é um livro que vai te explicar muito sobre todos os seres, sobre os arcontes, sobre até o poder do universo, até sobre a cosmologia, ele vai explicar muito também o livro de Valentino. Se você lê ele, a gente faz uma aula sobre ele para você vai ter muita dúvida também de Sabaoth, ó. Que ele fala assim, ó, no lugar da alma, coloquei nela a força que recebi do grande Sabaoth, o bom, que está no mistério da direita e das 12 forças dos 12 salvadores do tesouro da luz. Ele vai explicando tudo, dos arcontes, dos satélites. É muito legal esse livro. Ele vai colocando como ele desceu até Maria. Sabaoth é o Deus Yahvé dos judeus, não? É. Eu pensei que Yahvé era Yadabaó. Não. Mas essa... Eu acho que ninguém adora Sabaoth, só o... Não, Yahvé. Peraí. Yahvé é Sabaoth? Sim, o Jeová dos judeus lá. Sabaoth. Que é o Deus de Moisés, que fala com Moisés, é Sabaoth.
Mas Sabaote, ele é o bom, mas ele fez tanta coisa ruim, né? É porque ele faz o que foi determinado para ele fazer. Então a Sofia mesmo disse que ele deveria fazer, mas ele criou a humanidade, criou as coisas, eles criaram, então ele tem poder sobre destruir, sobre matar, criar essas leis, criar tudo e vai. Por isso que Jesus veio para julgar ele e julgar tudo, porque ele mesmo falar o bom, não é que ele tem a bondade, o único bom é o Pai. O bom aqui é até com letra minúscula, para dizer que é só um nome pejorativo, mas ele na realidade ele só se arrependeu da luz por Sofia com medo de ser destruído, mas ele rege com mão de ferro sobre as pessoas. Então ele destrói, ele causa os tormentos, ele está na parte da destruição também. Moisés foge com os judeus do Egito, então Yahvé diz, eu endureci o coração do faraó para que ele volte a não querer que vocês saiam e persigam vocês. Né? Quando ele diz endureci o coração, ele está falando do destino, dos arcontes, dos poderes dos arcontes. Sim. Né? Então ele dá a entender que é Yadabaoth, não Sabaoth. Não, ele é Sabaoth, ele faz isso. Na realidade, Yadabaoth é como se fosse o diabo. Entendeu? Yadabaoth. É. Então quer dizer que você essas aí no entender, TikTok a gente vê muito... Você vê Deus, você vê como o Sabaoth e o Yadabaoth, você vê às vezes ele como um diabo. Mas às vezes o diabo pode ser Belial, pode ser Beuzebu, pode ser qualquer um deles. Mas é que é o adversário. Mas se você vê as estruturas, o que faz nos livros da Bíblia, e aí todos aqueles que adoram Baal, aquelas outras religiões, Moloque, os filisteus, até os egípcios, eles seguem Yadabaoth. A gente vê muito aí no TikTok da vida os tais dos satanistas, é só o que aparece aqui os luciferianos, tá em moda, né? Então são adoradores de Yadabaoth. Até os maçons você vê, mas não é que eles não conhecem. É porque assim, como eu posso te dizer, Yadabaoth, ele toma várias formas. Até no Evangelho de João, no Apócrifo de João, você viu que tem uma parte lá que fala assim, que o Sabaoth tem um rosto de Naja, aí o Atof tem um rosto de hiena, cada um tem deles. Aí ele fala assim, mas Yadabaoth tem várias faces, ele é como se fosse um dragão que tivesse um monte de face e ele fica mudando as faces dele. Ele muda toda hora. Então ele pode, como ele é pai, ele pode tomar a forma de cada um e fazer cada um ser forma dele. Então não tem como você falar, ele adora lá, Yadabaoth. Então você fica muito preso a isso. Ele é como se fosse uma energia que está por trás de todo o plano dos arcontes, realizando o que Sofia determinou desde o início. Então, quando eles adoram essa energia que não tem o pai, que a gente chama de escuridão, o que é a escuridão? A ausência da luz, a ausência do pai. Aí isso é Yadabaoth. Aí Sabaoth, porque mesmo ele tendo um poder de luz, mas Sabaoth foi o único que recebeu depois um pouco da luz do pai, e ele tem a Sofia Zoe do lado dele. Então essa Sofia Zoe do lado dele é uma parte da Piste Sofia. Então ela faz Sabaoth ser poderoso e ser bom. Entendeu? Que é o Espírito Santo. E Yadabaoth não tem isso. Então ele fica lutando contra eles. Então na humanidade, tudo que você vê de mal, que traz é os Yadabaoth e os deuses do Hades, os arcontes do Hades. Aí aqui nos Sete Céus também tem os ruins e tem os que estão do lado de Sabaoth. Tem hora que eles ficam do lado de Sabaoth, tem hora que eles ficam do lado de Yadabaoth. E é uma constante guerra entre eles pelo poder da humanidade. Por isso você já leu o livro de Daniel? Na Bíblia mesmo, não, né? De Daniel, não. O livro de Daniel tem uma passagem lá que é muito emblemática, assim, de você ver numa profecia, né? Que dá lá, os judeus, você vê que eles sempre, uma hora eles conseguem ficar bem, aí outra hora vem a profecia e fala, vocês vão ser presos pelos babilônios. É como se os deuses dos babilônios vencessem Sabaoth. Aí eles aprisionam o reino de Sabaoth. Aí depois o reino de Sabaoth consegue se libertar e acabar com os babilônios. E aí eles ficam lutando entre si, porque eles
Cada arconte tem os seus principados, eles vão lutando. Mas então, os soldados de Adabaô, nós já sabemos quem são seus filhos. Né? Mas os de Sabaote eu não sei quem são. São os anjos, são os demônios, são os principados, tudo que está abaixo dele. Ele tem vários. De Sabaote? Ele tem anjo e tem demônio que ele cria. Aí o que acontece lá para Daniel? Aí Daniel ora e fica em jejum lá por 21 dias, porque ele leu na profecia que estava escrito que depois de 72 anos o templo poderia ser reerguido lá. Depois que ele foi destruído pelos caldeus. Aí vem e aparece para ele o anjo Gabriel. E aí o anjo Gabriel fala para ele assim, desde o primeiro dia que você começou a jejuar e orar para que a profecia se cumprisse, que Jeremias tinha falado, desde isso, Deus, o Sabaoth, deu a ordem para a gente descer, para eu descer e te ajudar para completar a profecia. Mas quando eu desci, eu fui impedido pelos reis da Pérsia. E eu fui impedido pelos reis da Pérsia e de outro país lá. Então, esses principados, não é um rei, é um principado. Então, esses principados dos arcontes, lá dos persas e dos babilônios, eles estavam lutando contra o Gabriel, que é um anjo de Sabaoth. Então, os arcontes que dominam os outros países começaram a impedir ele. Aí ele falou, eu só consegui descer, eu fiquei lutando contra eles 21 dias. Até que você jejuando e orando, o Sabaoth mandou Miguel. Aí Miguel, um dos primeiros príncipes, veio e me ajudou a vencer esses principados, mas ficou lá lutando. Mas ele ficou lá lutando contra eles e eu desci para te dar a resposta. Depois que eu terminar de te dar a resposta, eu vou ter que subir de novo e ajudar Miguel e lutar contra eles. Mas depois de vir a gente vencer os príncipes da Pérsia, vai vir outros, os príncipes dos caldeus, e vai. E aí ele conta toda a profecia de como o poder e a Terra Santa ia ser trocada por vários poderes, porque todos os arcontes lutam por Jerusalém. Você viu que eu li aquele dia que Jesus fala para Tiago, falou, saia de Jerusalém, porque é um lugar que tem muitos arcontes. Por isso que tem essa guerra total entre muçulmanos, entre todo mundo quer aquele lugar, porque aquele lugar tem uma simbologia, tem uma energia muito grande. E naquela região tem muitos anjos lá que estão presos. Lembra que eu falei que eles estão presos, que está reservado para o fim? Tem toda a parte do Apocalipse, um monte de coisa. Então, tudo isso são guerras entre principados e potestades, que são esses arcontes e os anjos dele, os demônios dele. Você me falou que, por exemplo, eu tenho um santuário e que toda a vida que eu coloco ali os anjos, que são os arcontes, eu fico muito ruim quando eu vou lá louvar eles, né? Uhum. Você acabou de falar que Miguel foi mandado por Sabaote, mas Miguel, ele faz parte Miguel é um dos arcontes de Adabaote, que é o Sol. Não. Quem é o arconte de Sabaoth, o Sol, é Caim. É que você está olhando pela astrologia, você está olhando para a astrologia, eles colocam lá. Lembra quando você lembra quando no livro sobre a origem do mundo, aí a Sofia, quando ela salva Sabaoth e coloca ele acima, para ela salvar ele, para os irmãos dele não destruir ele, ela manda o quê? 7 arcanjos para ele. Lembra? Sim. Esses 7 arcanjos, aí é Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, aí tem mais uns outros aí que eu esqueci o nome. No livro de Enoque está escrito o nome de todos eles. Então, eles devem ser os regentes das esferas. E deve ser os regentes das esferas. E no Evangelho Valentino fala também. Porque existem pleiades de anjos que regem as esferas, né, a nível mais cósmico, e pleiades de anjos que regem os planetas. Então, talvez os regentes das esferas sejam da alçada de Sabaote, e o dos planetas seja de Adabaote. Pode ser isso. Sim. É isso mesmo. Obrigado. Quem falou para espelhar a câmera aqui, eu não tinha visto como tirava esse espelhamento aí, desativar. Quem falou de pecar. Obrigado. Então, é isso, mais ou menos. É que, assim, tudo que você fala... Lembra que eu falei, Jesus fala, esquece o velho. Você está aprendendo coisa nova. Então, você não tem que trazer
esses conhecimentos dos arcontes para cá, senão você vai ficar muito confuso, entende? Sempre. Não, cara, eu sempre Se você pedi a comparar com Deus. eles, vai ficar muito confuso um pouco para você. Você pode ter uma noção, porque é uma imagem do que existe, mas não é realmente. Então você vai ter que ler. A gente vai ter que ler junto todo esse livro da Paráfrase de 100, o livro de Valentino, o livro de Zostrianos, e trazer uma nova visão para você, entende? Eu sempre, depois que eu aprendi astrologia, eu sempre me perguntava por que raios que a gente está preso num destino? Por quê? Porque o que diabo que a gente fez para estar submetido a um destino? Aí, nas minhas orações, eu pedia, Deus, me ensina as tuas coisas, me mostra as tuas coisas. E a gnose é justamente a explicação das coisas dele que chegou para mim. Então, aquela assertiva que diz, bate que a resposta vai vir, e é isso mesmo. Você pede ao Pai e ele vai lhe dar a resposta, não importa o tempo, ele vai lhe dar a resposta. Vai sim, é muito tempo. Eu leio esses livros desde meus 14, 15 anos. Eu estou com 38. E tem muita coisa ainda que eu estou aprendendo. E é uma coisa que eu nunca tive ninguém para me ensinar. Foi muito pelo Espírito Santo mesmo. Não tinha nunca ninguém, nem o livro da Viveca, esses vídeos eu nunca tive, nunca vi. Eu vi agora, esse ano, ou no ano passado. Mas eu nunca tive, assim. E sempre o Espírito Santo foi me ensinando. Eu li o Evangelho de Filipe e tudo estava lá em reticência. Você viu como ele é? E eu com 15 anos ali, eu falei, Espírito Santo, me ensina. Aí eu meditava, ficava 2 horas olhando para a lua, ficava 2 horas olhando para uma estrela e falando. Andava, aí olhava um ponto e refletindo, e o Espírito Santo falando para mim. Então é uma coisa muito mesmo, mas mesmo com o tempo, então tinha livros que eu não conhecia, aí eu conhecia alguns, aí quando eu ultrapassava o conhecimento, aí o Espírito Santo me trazia um livro novo, e aí eu conseguia entender aquele livro. Então, para eu conhecer todos esses 60, 70 livros, eu já li mais, fora os pseudepígrafos, tem mais de 100 livros que eu li. Mas tudo foi como se fosse um processo contínuo, assim. Eu não aprendi todos de uma vez. Então, no começo, eu aprendi só de Filipe, de João, os que tinha lá naquele proscritos da Bíblia que eu te indiquei, lembra? Lá tinha o teu livro de Enoque. Então, eu lia muito, e eu achava que o livro de Enoque, ele fala muito dos arcontes, e até um ponto, eu achava que aquilo tudo era o céu, tudo. Aí, quando eu comecei a ler, entender que não, aquilo era só a parte de Sabaoth, aí eu comecei a ver. Aí você tem a ascensão de Isaías também, é tudo abaixo. Aí o Espírito Santo foi me entendendo. Tem uns 2, 3 anos que eu comecei a entender essa paráfrase de 100, os ostrianos. Os ostrianos eu leio ainda, e eu peço, Espírito Santo, me ensina, eu leio. Mesmo sobre a origem do mundo, antes de fazer a live, hoje de manhã, do nada, eu estava ouvindo o Evangelho de Filipe, aí começou a sobre a origem do mundo. Aí eu falei, aí você veio e perguntou dele. Aí quando eu, antes da live agora, eu fui tomar banho, então eu coloquei de novo o livro, ouvindo, e o Espírito Santo me revelando, me falando mais. Então ensinar também está me ajudando a aprender mais. Você aprende, ensinando, você vai aprendendo mais, o Espírito Santo vai trazendo a gente. Mas eu não sei tudo. É tão grande o universo, tão grande esse universo gnóstico, que você nunca vai saber tudo. Você vai saber tudo quando você se despir do corpo e subir. Ou se tiver viagem astral, e você pode pedir para o Pai também, para você ter, para você ouvir. Porque eu tenho muito dom de ouvir, eu ouço a luz. Mas tem pessoas que vão enxergar. Tem pessoas, você vai conseguir subir e ver. Tem pessoas que me seguem, várias pessoas já me contaram, até no Instagram, né, que eu tenho Instagram também, nesses anos, que já viram a imagem, assim, já presenciaram, assim, de subir para vários céus, de ver, de sentir a Sofia de outra forma que eu não sinto. E eu acredito nelas, eu nunca duvido de ninguém. Quando a pessoa fala para mim, olha, eu senti o Espírito Santo, eu vi esse poder, e eu acredito. E a pessoa fala, ó, foi assim, eu tive uma... Tem pessoa que chega, igual Tiago falou, teve uma relação com o universo, igual no Tantra, aquela relação que você sente como se você fosse mas no corpo mesmo, assim. Então, cada um sente de um jeito, tem esse conhecimento. Mas é igual você falou, quando você pede, fala, eu quero conhecer a verdade. Se você é filho da luz, o Espírito Santo vem e te traz, e o Pai envia os anjos, Orael, Darvetai, Lelef, nele envia para te ensinar. Pois é. E o bom é que acontece. Acontece. Você não fica sem resposta. Não. Pelo menos tudo que eu pedi, eu nunca fiquei sem resposta. Isso mesmo, nunca. Eu também não. Nunca fiquei sem resposta. É muito legal isso.
Meu amigo, vamos terminar isso e vamos fazer outro dia. Vamos Eu já lá. tô aqui, nem Beleza. comi. Eu cheguei da academia, só tomei uma proteína. Deus que tá me dando força aqui. Mas foi muito legal. Eu acho que é melhor, porque pelo WhatsApp estava muito ruim a ligação mesmo. Aqui ficou bem melhor. A gente faz por aqui as próximas. Tá Beleza. bom? E aí você Tu viu aí na Turquia, né? Tu viu aí a Turquia devastada, né? Uhum. As almas que foram levadas foram muitas ali também, né? Foram. E tem muitas. Eu tava pensando nisso até hoje no almoço, né? E tem uma parte que Jesus fala na Bíblia, né? Alguém fala, a torre de Siloé lá caiu, uma torre, nem é de Siloé, uma torre caiu, morreu 50 pessoas, outro lugar morreu. Aí Jesus falou, e vocês acham o quê? Se você não se arrepender, você vai morrer igual a eles. Você acha que eles são melhor, você é melhor do que eles? Então você tem que buscar para vocês não morrer, se arrepender para não morrer assim, imediatamente sem ter a chance de ter o conhecimento. Porque nem é só arrepender, que as pessoas pensam que é assim, nossa, eu sei que eu vou morrer, eu vou falar, eu aceito Jesus como meu salvador e pronto, vou para o céu. Não é assim, igual lá o que estava do lado da cruz. Não, você tem que ter o conhecimento. Se você não tiver conhecimento, não saber, você não vai passar pelos arcontes. Não saber o que falar, saber que você é filho do Pai, que é da luz, e não ter esse conhecimento interno, sua alma, quando você chegar lá, você vai ser ignorante, você não vai lembrar de nada, sua alma só vai ficar com medo, vai ver os arcontes assim, igual a mulher falou, viu tudo e ficou tremendo de medo. Imagina, sei lá, num buraco vê um homem feio, sujo, um fedor terrível, um fedor que chega na alma. Então é isso. O conhecimento é que vai lhe dar fé. Para É. que você lá saiba o que você está fazendo ali. Uhum. Tá. Gente, quem quer estudar, isso aqui é uma aula que a gente faz, eu faço direto com o Ricardo, a gente está fazendo uma aula. Quem quiser, manda mensagem, marca um horário, aí a gente faz uma aula, tá? Particular, ou a gente faz um grupo de aula, e vocês entendem como é que é o processo, tá bom? Tá aberto aí. O professor é ele, viu? O professor é ele. Professor Anderson. Mas o Ricardo, ele faz magnetismo, astrologia também. Quem quiser conhecer algumas coisas pode ir seguir ele, sigam ele e peçam. Quem quiser magnetismo, coisas de energia, é com ele mesmo. Mas gnosticismo, quem quiser aprender, eu estou dando aula, estou abrindo. Tem meu curso online, que são a maioria das lives que eu faço, eu coloco lá disponível, que são 2, 3 horas, então eu estou colocando no Hotmart. Mas assim, aula particular ao vivo com dúvida, assim, eu acho bem melhor do que algo gravado e tal. Então você pode tirar dúvida e vai falando para a gente fazer. Então pode entrar em contato comigo, manda mensagem, no meu perfil tem e-mail também, manda mensagem, coloca no comentário de algum vídeo e eu entro em contato com vocês. Para quem quiser aula, eu só tenho tempo à noite e bem pouco, então vão ser no máximo 5 pessoas que eu vou conseguir dar aula assim, certo, assim, 2, mais umas 4 pessoas aí, mas a gente fala. Então, Jesus falou, 1 em 1.000 e 2 em 10.000. Então, eu vou abrir um pouco da minha agenda aí, do meu tempo, para ensinar particular, e o resto eu vou colocando nos livros, nas views, e a gente vai criando. Se tudo tiver muita gente, a gente abre um no Teams ou no Zoom para ficar em grupo, né? Mas o grupo é mais difícil que pessoalmente. No Gnosticismo a gente é mais individual, de mestre, discípulo, tal, de um professor mesmo. Por isso que eu chamo de escola e não igreja. Tá bom? Beleza. Obrigado, Celiane. Me chama, hein? Você é minha fã número 1. Adoro você, minha amiga. Fora meu amor, né? Que é a Graziele. Mas você, de alunas, é a melhor. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Vamos lá para quinta, né? Segunda-feira. Segunda? Segunda ou domingo? Você vê aí se você pode ser segunda. Vamos segunda. Pode ser segunda. Marca para segunda. Quinta, né? Isso, hoje segunda. Hoje é segunda. Segunda-feira, 7 horas da noite, uma aula, então. Próxima aula. Beleza. Abraço. Abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, gente.